no Beatcast. Salve, galera! Estamos chegando com mais um episódio do... No Beatcast? No Beatcast. Acertei. É isso que a gente vai fazer. Ponto! Estamos chegando, galera, para mais um episódio e a gente está muito feliz de estar aqui. Nosso quinto episódio, né? Sim, nós Quinto tivemos episódio. isso. É o episódio piloto e mais quatro. 4 né? entrevistas, 4 conversas, bate-papos. E a gente está contando histórias inspiradoras, pessoas, empresários, amigos, pessoas de vários segmentos. Estão vindo aqui contar as suas histórias, as suas dificuldades, as suas alegrias, compartilhar com a gente, dar risada. E a repercussão está sendo muito legal. Muito legal. Então, a gente já quer agradecer, inclusive, o pessoal que está assistindo e compartilhando, né, Gabi? Sim, exatamente. Você que deixa o seu like, independente da rede social que você tá vendo aí, você já compartilha. Você que manda o feedback pra gente, né, no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais. É muito legal. A gente tem muita sugestão. O pessoal manda assim, sabe qual história seria legal? Sabe qual papo seria bacana? Isso é legal. Legal. A gente tem uma lista e a gente sabe que na nossa cidade, na nossa região, tem muita gente inspiradora. Então, provavelmente, o nosso projeto tem muita força aí pela frente. A gente não pode deixar de agradecer também, Gabi, o Henrique Amaral, que é nosso parceiro, né? Sim. Inclusive, a rede social dele tá aqui. Ele tá com a gente nesse projeto desde o início. É o cara que acreditou nesse desafio junto com a gente e trabalha aí como filmmaker, né? Tem muita qualidade. Se você está recebendo, inclusive, esse vídeo com qualidade na sua casa, é porque ele tá produzindo esse material pra gente, né? Tem dedo do Henrique no meio, né? Sempre muita qualidade, sempre muito profissionalismo, muito cuidado, muito carinho. Muito bacana trabalhar com você, Henrique. Se você tá assistindo aí, tá bom? Valeu, produção. Vamos lá. Agora para nossa convidada de hoje. Sim, ela nossa, que é verdade. É bem divertida, ansiosa. É empreendedora aqui da nossa cidade. Ela já tá olhando desconfiada pra gente, assim, o que vai sair daí? O que vai ser dessa dupla aí? O que vai acontecer? Mas, vamos lá. Na verdade, sim, eu vou falar só o primeiro nome e depois ela vai se apresentar com todos os outros sobrenomes de dela. princesa. Porque eu não consegui decorar. Ela passou antes, tem que trazer. lembrar que ela passou antes o nome completo, a gente tentou. Mas não conseguimos decorar. Então, vamos chamar ela pelo que a gente conhece, Sim. né? A Cássia da Lotus. Muito obrigado por ter vindo Seja participar muito com a gente. bem-vinda. Oi, tudo bem? Obrigada. É quase um trava-línguas, né? Vamos lá, a gente vai... Então, vamos lá. Como que é o nome completo pra gente começar já? É o Cássia de Lourdes Marcolino Alonso Apolinário. Olha só. É Bourbon muito... e Bragança. Nome da princesa a gente já tem, só falta os dotes da... Legal. Pouca coisa. E só pra gente começar aqui, mas a Maria Tereza, que é a filha, também herdou todos os sobrenomes? A Maria Tereza a gente deu uma enxugada, né? É? Virou guerra em casa? Virou guerra em casa. Eu compacto. Mas, mais né? fácil de Mas gritar ficou com ela. Tem que Mas ficar. são quantos sobrenomes? Meus são 4. 4. E... Peraí, a Nazaré calculando. Agora é a hora do meme, né? E como que... E é de cada um? Pai, mãe, de todo mundo? Dos dois? Cássia de Lourdes, minha mãe é Benedita de Lourdes, né? Então, a vulgo Tita, ninguém Tita. conhece. Então, Mas é como se fosse nome composto, então, né? Eu entendo isso. Minha é Gabriela de Fátima. Então, aí, tá vendo? Minha mãe, irmã de Fátima. E aí, Marcolino por parte da minha mãe, Alonso por parte de pai e o Apolinário por parte do marido, né? Legal. Muito bem. Só pra gente começar esse bate-papo aqui, Gabi. Temos novidade, né? A gente postou, inclusive, nas nossas redes sociais. Tem uma novidade muito legal. Sim. Parceiro que tá chegando com a gente aqui a partir desse episódio, né? Você já deve ter visto aí na abertura, rolou uma vinhetinha dele, Sim. né? Mas a gente tá muito contente porque a partir de hoje estaremos aqui com... Ai, que fome! Olha só. Tem Cara, que legal. Investiram na gente. a parte do investe em mim. Funcionou. Deu certo. Olha só que legal, né? E o Ike Fome, então, vai estar com a gente aqui nos próximos episódios. Inclusive, Gabi, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir uma comida, né? Com certeza. O Ike Nossa, Fome arrasa. tá disponível aí para você baixar, certo? No seu celular, tem para Android, tem para iOS. Isso. Você baixa, é muito fácil. Tem muita empresa que tá lá no Ike Fome para você pedir comida, chega rápido. É muito prático, né? Uma muito praticidade muito grande. A gente já usa por natureza, porque é legal que você tem um cardápio na mão. Você abre o seu aplicativo e fala, vou comer o que hoje, né? O que temos pra hoje? Cássia gosta dessa praticidade? Adoro ir lá em casa. Minha nutricionista que não escute, não veja. Mas é muito prático, né? E funciona super, porque daí você tem assim a cidade toda ali, né?
Vamos Sim. comer o que hoje? Sim. E aí vira aquela discussão em casa até que a gente resolve. Chega. E come sempre a mesma coisa. E come sempre a Eu mesma sou coisa. dessas, eu rodo Roda, lá, roda, e vai cair o quê? É Mas muita opção, o- tem muito lugar diferente, né? Tem muito serviço diferente disponível no É. aplicativo. Inclusive, tem, por exemplo, tem suplemento, além de comida, tem Sim. suplemento. Tem uma empresa de bebida também, se você Sim. quer pedir bebida, tem lá. Então, assim, tem uma variedade de coisas muito legal. Vamos pedir, acho que é mais de normal aqui pra gente pedir. Estou gostando dessa parte, pra deixar mais legal. Batatas? Come batata, cara? Como. Batata só, assim, não pede adicional de pedra. Assim, Ah, tá. dificulta, A pedra entendeu? você a não única come. coisa A pedra que você não agrada então muito. beleza. Tem uma certa dificuldade de mastigar, mas... Olha só. E assim, você pode pedir a sua comida, né? Vai chegar, você pode até pagar pelo celular já Sim, rápido. pelo aplicativo. Bem rapidinho, tem com o PicPay também, se você tiver, você pode pagar através dele. E é legal porque você acompanha, né? A hora que o pedido sai e tudo mais. Sim, então... é muito bom. Você consegue acompanhar se você precisa retirar no local também. Sim, Tá tudo... tem esse opcional. E vamos fazer o seguinte, o pessoal Diga-me. do Ecofome chegou com tudo e nós já vamos lançar aqui hoje um cupom Tá de brincando. desconto. Você tá brincando comigo? de Tá desconto. brincando? É que verdade. legal. Você que chega, chora num cupom de desconto do Ecofome, agora é seu momento de Agora brilhar. é o seu momento. Agora é a hora. Eu vou Rapaz. pedir pro produtor, porque assim, já tá aparecendo aqui em algum canto da tela, já está aparecendo o QR Code para você que ainda não tem o aplicativo para baixar, certo? Ou então na descrição tem o link também, vai direcionar lá você para sua loja de aplicativos, já baixa. Mas vou pedir para ele colocar maior, produtor, já deixa certo aí. O cupom de desconto é NOBIT15. NOBIT15. No Bit 15, como funciona esse cupom de desconto? Conta pra mim, O cupom de Paulo desconto é o Júnior. seguinte, qualquer pedido seu, certo? Vai lá, na hora de finalizar, você vai colocar o cupom NOBIT15, você tem 15% de desconto. Esse desconto é limitado a R$10, né? Então, Aham. mais 15% de desconto, você já tem aí de cara, vale uma vez para cada aplicativo, para cada CPF, certo? Aham. Então, assim, você pode pedir um dia no seu, pede um dia no celular do da seu mamãe, pai. do outro- papai, do quem é amigo. casado já pede no do esposo, da Aproveite, esposa, né? aproveite em qualquer compra. Qualquer compra, Legal. no Bit15, então, você usa o cupom de desconto Já aí. anota aí, já deixa no jeito, porque eu sei que você que tá acompanhando a gente é muito fã de cupom. E se você ainda não é fã, você tem que virar fã. Porque, olha, o Ecofome é uma praticidade muito grande. A gente falou muito essa palavra aqui, mas eu acho que define, né? É praticidade demais na nossa região aqui. Então, a gente consegue pedir qualquer coisa pelo aplicativo. Daqui a pouco e chega uma batatinha pra gente comer aqui, então. Ai, que Pra gente delícia. degustar. Vamos lá, nesse clima de patrocinador, né? De merchan. investimento, eu tô aqui, ó, me sentindo. Hoje nós estamos de blusa, né? Porque está frio. muito frio, Está frio. rapaz. Frio, a batatinha vem para aquecer nossos estômagos ali. Você gosta de frio? Não, Não. Odeio Prefere frio. calor? aham. Você odeia frio. Odeio frio. Muito bem, Cássia. Sério? Ai, Esse time Estamos é muito aqui bom, um cara. time Não, bom. não gosto. Eu pareço aquele pincher magrelo, assim. Detesto o frio. E aí é uma briga constante em casa, né? Porque o marido Ele curte. gosta do frio. Aham. Uhum. E aí, já desde o início do casamento, começou Vixe, ali. Maria. Separação de cobertas, entendeu? E tema é um assunto, polêmico. é um assunto muito polêmico, né? Polêmico. Porque assim, vocês dormem na mesma coberta no frio? Não, Não de dormem. jeito nenhum. A mesma coberta. Cada um tem o costume de se enrolar de um jeito na coberta, sua né? coberta, cada um com a sua coberta própria lá em casa. Começou ali, a divisão da coberta foi na lua de mel. Ah, Aham, já foi assim de cara. já foi Já. ali. Vocês casaram no frio? Nós casamos em abril, mas né, a gente viajou de lua de mel, a gente foi para Fortaleza. E lá é um período frio? Nossa. de chuva, né? Então, Aí refrescou. de noite faz um friozinho e durante o dia é mais. gostoso. Faz um E calor de lascar. né? Pode falar palavrão? Pode. Entendi. Fique à vontade. Então, e aí, quando a gente foi dormir e tal, quase não se liga ar-condicionado lá. Então, a gente abria a janela, assim, lá do apartamento e ficou muito fresquinho, bem gostoso. Eu me cubro em qualquer estação do ano. Sempre. Sempre, É muito bom dormir sempre, coberto. Se sempre. tá muito calor, você Eu coloca tenho- o ventilador, você coloca o ar-condicionado. Eu tenho um sério problema, assim, de não cobrir com a bunda. Sabe? Eu não durmo se a bunda não tiver coberta. Então, e já o Eduardo, assim, ele dorme sem camiseta, ele... Sabe, não tem. Quando tá frio, ele se cobre. Aham. Um edredomzinho. Eu tô lá com 5 cobertas e ele com um edredomzinho, Oh, entendeu? de boa. E daí na lua de mel, enfim, abrimos lá,
olhei para a cama, aquela cama enorme, grandona, decorado, foi bem, né, bonitinho e tal. Falei, e agora, né? Vamos dormir, né? A coberta não alcança os dois lados. Não, aí esticamos a coberta, ficou ele de lá, eu de cá. Ele rola muito à noite. E aí, chegou uma hora assim que eu tava lá estremilicando de frio. Falei, não. E nessa hora já não tinha mais o Não tinha coberta em cima de mim, já não tinha como devolver. Podia voltar mais, né? Eu falei, sério problema. Liguei na recepção, ó. Vê mais uma aí que a coisa aqui tá feia. Nossa. Aí fui pedir uma coberta e falei assim, ó, a partir desse momento, sua coberta, minha coberta, acabou. Até hoje. E assim ficamos. Olha só. Casada há quanto tempo, Cássia? 9 anos. 9 anos. 9 anos de casado. Até a gente chegar nesse casamento, a gente não necessariamente precisa ter uma linha do tempo aqui. Mas a gente sempre começa assim, pra pessoa se soltar mesmo, né? Pra ficar um assunto mais leve. Mas a gente queria saber de você, assim... Hoje você trabalha no ramo da estética e saúde, né? Isso. Então, a sua empresa Lotus, ela oferece diversos serviços. Mas eu quero saber de você quando que começou, assim, essa ideia... Porque não é só querer, tem toda uma parte de estudo, né? Então, assim, na escola, você já pensava em fazer isso? Já pensava em ir para esse ramo? Como que começou a Cássia no ramo da estética? Quando eu estava lá no 2º grau, né? Eu já entendia que matemática não era meu forte. Não estava muito afim de fazer conta. Não. Eu olhava assim e falava, céus, onde estou? Um spoiler só. Quando você foi fazer sua faculdade, você quebrou a cara? E tinha conta? Ou era mais tranquilo? Com certeza, né? Quebrei a cara, cheguei lá, física e química. Eu falei, beleza, que a maravilha. Gente vai correr. Obrigada. E aí, então, a minha mãe, quando eu fiz ali 13 anos, ela procurou alguma coisa para mim me ocupar, né? Então, minha tia tinha o salão e ela sugeriu se eu podia ir lá, a princípio, assim, sem remuneração mesmo, para trabalhar. Aí minha tia falou, então vamos fazer meio período, de manhã ela vai continuar estudando e à tarde ela vai vir trabalhar então aqui comigo. E combinamos ali meio salário. Na época, meio salário era R$120. Olha só. E com R$120 dava para comprar muita coisa. Coisa para danar. Muita coisa. Coisa para danar. A partir dali eu fiz uma poupança, então todo mês era R$50 na poupança. E o restante, que era R$60, né? Sei lá, a loira aqui também. Mas, enfim, o restante, então, do meu salário era para comer lanche, era para comprar as minhas coisas, e ali eu comecei, né? Então, com quantos anos? Eu tinha 12 para 13. 12 para 13 anos. Quando você estava no salão, você foi, assim, mais para cuidar da parte, por exemplo, de recepção e tal, ou já era mais na parte prática de mexer em cabelo, a princípio, assim... Eu comecei para varrer cabelo mesmo. Era varrer, cuidar das toalhas, para lavar, cuidar da pia. Assistência ali. Era os bastidores mesmo, né? E, assim, conforme eu fui aprendendo as coisas de salão, eu percebia que, ainda muito nova, as pessoas ficavam com receio. Poxa, mas ela que vai mexer no meu cabelo. Né? E assim, só te interrompendo, mas nessa época que você começou... Tinha aquele pensamento do adolescente ali, né? Que, não quero isso, era meio forçado, ou você já tinha um pique pra... Não, eu já gostava. Então... Eu ficava assim, óbvio, como todo adolescente, meio frustrado lá o sábado, né? Sábado trabalhava, a gente começava às 7h30 da manhã e não tinha hora para acabar. Então, o sábado, minhas amigas super, né? Passava lá... Tamo indo pro clube! Vai, beleza! Eu chego lá mais tarde. Enfim, então era assim... intenso no sábado, né? Normalmente eu sentia, óbvio, havia momentos assim que eu realmente ficava, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas, assim, aquela vontade de saber, de conhecer da profissão, de aprender e de conseguir... Porque, assim, o que eu via muito nas minhas amigas era essa frustração de não saber que faculdade fazer. Sem rumo, pra onde né? eu vou? O que eu vou fazer da vida? Elas não estavam inseridas muito em algum... Que muita gente comentou sobre isso. Os nossos entrevistados quase todos falaram sobre isso, né? Que é uma fase muito difícil, assim, complicada de você escolher, porque é o seu futuro. E você vai fazer aquilo pro resto da vida. E, assim, querendo ou não, você tem que se manter com aquilo, né? Então, é uma decisão muito séria. E ali eu já vi, então, essa oportunidade de, tipo, conhecer uma área. Já sabia que das exatas eu não era, né? Eu falei, então, vamos tentar aqui. E aí, assim, o contato com o cliente, o conversar, eu gostava muito. E o fato de você cuidar da pessoa.
Eu acho que o que isso, mais me verdade. despertou é isso. É o cuidar da pessoa, é o você devolver, de certa forma, algo que vai fazer bem para ela, né? É o bem-estar, é a autoestima e tudo mais. Aí, tanto que quando foi para fazer o vestibular, a cabeça bugou, eu fiz vestibular para quê? Enfermagem. Nossa, falou assim, vou cuidar das pessoas. Vou só cuidar, que daí... então eu levei bem no literal. É, Vou o cuidar. calculou mesmo. Vou cuidar. errado. É. Aí, assim, fiz como primeira opção a enfermagem, segunda opção, estética. Falei, se não der, a gente faz, né, um curso de estética. E aí, quando saiu o vestibular, a minha nota eu não passava na enfermagem, mas passava na estética, entrava no curso de estética. Aí eu chorei, fiquei bem chateada, falei, mas eu queria, né, e tal. Naquele momento você queria enfermagem, então você tava... Aí minha tia falou assim, calma, filha, vai estudar estética, olha só, você vai continuar cuidando das pessoas, né? Eu gostava daquilo que eu fazia, mas eu não entendia que também era um cuidar, né? Sim. Então, eu achava que o cuidar era só assim, a pessoa está acamada, você vai lá ajudar, você vai fazer um curativo, você, né, ali no hospital, o remédio, administrar remédio, isso e aquilo, eu achava que aquilo era o cuidar. E, na verdade, eu entendi que realmente a estética é o meu caminho, né? Se eu pensar em estar ali cuidando de um paciente e perder um paciente, que era uma coisa que, na profissão do enfermeiro, Sim. ele vai conviver com isso com frequência. Eu não ia ter psicológico para isso, né? Eu tenho, assim... Chegou um momento que você falou assim, o caminho certo é esse. Certíssimo. Foi escrito para mim aquilo ali. Então, assim, eu falo que nesse ponto eu sou muito abençoada, porque tudo que eu falo assim, eu quero, mas eu sei que você vai fazer o melhor para mim, ele me entrega sempre o melhor. Então, eu sempre vou... Aí foi onde eu falei, não, vamos estudar. Falei, não vou ter matemática, não vou ter Agora eu tô de vermelho. boa. Agora eu tô Tô vermelho. de boa, vamos Nunca. embora. Aí você terminou isso médio e falou, nunca mais eu vou te ver na Que minha vida. bosta, que bosta, que eu cheguei primeiro ano, Aí física, tava química. bolada Eu já. falei, mas que é isso? Já era Eu pra entrei na derrubar, sala já. errada. Já era para eliminar ali, negada naquela Que é a mesma. peneira, né? É a peneira. E eu acho que uma pergunta interessante. Então, você começou o primeiro ano de estética. Quantos homens tinha na sua sala? 2 homens. 2 homens. E quantos formaram? Nenhum. Olha só. E porque, assim, é um ramo que a gente vê que tem pouco interesse de homem até, né? Não são todos que se adequam. E a gente vê que muita gente começa e não termina também. Na época que eu me formei, né, eu tenho Faz 15 tempo. anos de formada, mais ou menos. Então, começaram 2 homens. Um, ele era farmacêutico já, e ele queria ingressar na área para Agregar. complementar Agregar. a área dele. E o outro, ele era... assim, não tinha formação ainda e estava realmente iniciando na área. Quando eu dei aula na faculdade, toda turma que entrava tinha um homem. Então, assim, já ficou, né, atualmente. Então, tipo, há 2, 3 anos atrás, já se tornou algo mais Já mudou. frequente Já ficou mais- do aluno, do egresso ali, ter, né, dentro... Aí é até engraçado, a gente chegava, oi, meninas! E menino, né? E você? Né? E você, então, desculpa. Talvez você me corrija, mas assim, talvez nesse processo também, até na parte do resultado, na parte da pessoa que tá... De uma pessoa que não necessariamente quer fazer estética, mas acho que foi um processo também para homens começarem a cuidar dessa parte da estética, né? Então, não necessariamente no estudo, Sim. mas acredito que como eles foram também abrindo espaço para isso, abrindo a mente para isso, a cultura foi mudando no sentido, homens também podem ser vaidosos, também podem se cuidar com procedimentos, Sim, né? aham. Talvez tenha também aberto um espaço para que eles se formem nessa área. Então, assim, até quando eu entrei na área, né, de salão, cabeleireira, ali, minha primeira profissão, a gente ia viajar, a gente ia para congresso e tudo mais, e o homem ali no nosso meio, ele era visto de uma forma muito estranha, né? Entendi. Então, assim, eu tenho amigos cabeleireiros que têm família formada, pessoas, né? E, assim, eles têm uma habilidade muito grande, né? Então, realmente, você vê que aquele é o dom dele, tá na área. É um profissional. Hoje já se aceita-se melhor o profissional, né? Um homem nessa área da beleza, seja ela no ramo, no salão ou na própria área da estética, já se aceita diferente. Então, e até mesmo a busca da melhora da imagem de um homem, né? Porque, juntando tudo isso que a gente está conversando, eu acho que o processo era muito inverso. Talvez não tinha o interesse também, porque ninguém ia se sentir bem em ser atendido na parte estética por um homem, justamente. né? Então, e com aos poucos foi mudando também. Então,
o homem passou a se valorizar mais no campo da vaidade e automaticamente outros homens falaram assim, então a gente pode ingressar nesse campo também. Se identificavam, né, e acabavam tendo essa afinidade. E é interessante, assim, como eu conheço várias pessoas, que assim, várias mulheres que têm cabeleireiros homens, né? E assim, e o cabeleireiro, ele é algo muito de confiança, né? De longo tempo, é uma pessoa que te acompanha mesmo, né? Ela sabe, ela que te sugere, então tudo isso... É um relacionamento de proximidade mesmo, Sim, né? É bem isso. E é uma realidade, eu acredito que seja algo bom, interessante pra gente levantar aqui, porque realmente é ainda um problema muita gente achar que tem profissão para cada gênero, né? É complicado. E assim, então, e quando achava, né, que tinha um homem então ali na área, é viado. Poxa, é um preconceito, era um preconceito muito, muito presente. realmente. E aí, e assim, hoje já acho que a mente assim das gerações que estão vindo já está diferente, já está com um olhar diferente nessa questão, né? Então, tanto que a gente entrava na aula prática, a gente como professora, a gente, né, ficava ali apreensiva para ver. A aula prática é em dupla, cada dupla, né, de aluna, uma é modelo e a outra aplica o procedimento para elas aprenderem. E como você faz isso dentro de uma sala onde tem homens? A própria estrutura já foi pensada no modelo para mulheres. Entendeu? Então, aí, assim, a gente tinha que chegar daí na sala, então, conversar com a turma. Em geral, as alunas não se importavam, né? Salvo uma ou outra que, às vezes, era um pouco mais de idade, né? Mulheres, assim, que tinham já um pouco mais de pudor. E que daí a gente não tinha que separar o ambiente, o laboratório, com um biombo. Para que daí, então, eles não tivessem contato, não vissem aquela aluna específica, enfim. Mas, de uma forma geral, era muito tranquilo. Já, às vezes, até no meio do corredor, olha, professora, daí começava, né? Olha isso, olha aquilo. E eles estavam ali, então, para eles, como é uma área muito natural, então, assim, ficava natural. Elas também sentiam à vontade, né? Porque, na verdade, assim, a gente acaba vendo isso muito comum, né? E aí... Você contou pra gente que fez, então, a sua tia até te deu um conselho falando, faz a estética e tal. Lá na faculdade, você se sentiu em casa? Você começou a se sentir em casa mesmo com o primeiro ano ali, que é aquela prestação? Como que foi? Primeiro ano, vou falar para você, eu olhava assim, eu trabalhava e pagava minha faculdade, né? Então, eu trabalhava, o dinheiro era faculdade, era nessas prioridades. Ônibus. Faculdade, ônibus, xerox. Comida. Tinha dia, assim, que eu pensava, nossa, pra que xerocar, né? Vou comer. Vou comer uma coxinha hoje. Então, assim, era bem nesse ritmo, né? E aí, no primeiro ano, eu falava assim, carai, tudo isso de mensalidade? Não, vou comprar um carro. Que cacete que eu vou fazer? Não, vou comprar um carro, você colocava na ponta do lápis e falava, rapaz, nossa, eu pago um consórcio fácil, não. Meu pai tem essa cultura, né, do consórcio, de pagar o consórcio. Desde que eu me conheço por gente, meu pai paga o consórcio, até de videocassete, meu pai pagou consórcio, gente. Então, assim, consórcio de moto, enfim. E eu falei, não, vou trancar, vou comprar um carro. Vou fazer um consórcio de Itapuer. Vou fazer um consórcio da Jequiti. E vou comprar um carro, né? Eu já estou trabalhando, já ganho dinheiro com isso, não preciso de faculdade. Aí vem minha mãe, né? Vai trabalhar e vai pagar a faculdade, sim! Você está pensando que você vai chegar aonde sem estudar, menina? Eu falei, sim, claro, sim. Mãe. Eu preferi a pé, né? E vamos estudar, então. E assim... Sempre sonhei em andar a pé. Isso. E não é... Assim, pelo que a gente conhece da sua mãe, ela sempre foi muito estudiosa. Então, acho que ela tinha um peso a mais para te cobrar sobre isso. Não é... E assim, eu gostava de estudar, né? Eu me sentia bem. Só que quando eu me deparei lá com as matérias que não eram, assim, tão específicas, né? Que são as matérias... Para que eu vou usar isso? É a pergunta que todo mundo faz. Para quê? Então, vou comprar um carro, que é mais útil, né? E depois eu penso o que eu faço. Depois eu vejo prática, que eu faço. Não, tá tudo certo. E aí, ela me mostrou, ela falou, olha, filha, não é assim, né? O estudo para você, isso ninguém vai te tirar. Um carro vem alguém te roube aí. Então, aproveita, agora você é nova, você tem pique, você aguenta, né? E você tem um salário de um emprego bom hoje e amanhã. Hoje você tem sua tia ali, então, você tem o salão que te dá essa renda. E depois? Né? Então, você vai ter estudado para você se virar sozinha?
Falei, não, então tá bom, né, mãe? Aí nem cheguei a questionar Aquele com a minha baldão tia, né? de água fria, Não assim. precisei, porque minha mãe já telefonou. E quando eu cheguei no salão, a primeira coisa que ela falou assim: se você largar a faculdade, você vai parar de trabalhar aqui, tá bom? Nossa. Eu falei, tia, mas eu nunca pensei nisso. De Imagina! onde tirou isso? De onde você tirou isso? Não. Essa conversa, conversa aí. Então, assim, daí, obviamente, né? Aí não parei, continuei. Quase morri com a química, quase morri com a física. Mas esse incentivo foi importante. Foi muito importante. É claro que é, porque a gente, como eu falei, a gente é muito imaturo. E ali você vê de uma forma que não é o que você realmente precisa, né? A gente parece que fica... No meu caso, foi o segundo ano. Na minha faculdade, foi o segundo ano. No segundo ano, eu falei, mano, eu não aguento mais, sabe? Pra quê? E é assim, além de tudo, né, de ter os gastos e tudo mais, mas a viagem desgasta muito, né? Então, assim... O translado para lá e para cá de você ônibus... criar uma rotina e... Estudava em Moarama também. Eu acordava... Você estudava em Moarama também? Sim, eu acordava 7 da manhã, eu tinha que estar 7h30 no salão. Trabalhava até às 4h30 da tarde, vinha de bicicleta de volta para minha casa. Porque não tinha o carro, não deixava você É. comprar Pra o que carro. carro, Inclusive, tem que gente? lembrar isso. Bicicleta é saúde aí, ó. Pra que, né? Tanta gente hoje investindo tão caro em bicicleta. Eu É. fiz tanto tempo de bicicleta e nem sabia que era chique desse jeito, mas... Então, eu chegava em casa, trocava, corria pro ponto. Ia pra faculdade, estudava, tal, aquele auê. Meia-noite, você estava chegando em casa. Aí... Às vezes a gente ia jantar, porque... Até ir comer, até se preparar para dormir. Eu tenho uma facilidade muito grande de dormir, né? Passou no Adoro quebra-mola da isso. polícia rodoviária, eu já tô, ó, roncando. Mas isso foi o quê? Era cansaço. Então, assim, bobeou, balançou o ônibus 2 vezes no buraco ali, ó. E era uma rotina, tinha que Era aceitar. uma rotina, tinha que aceitar. E eu acredito também em outra coisa que, assim, muita gente, quando tá ali no ensino médio, fala, odeio essas matérias, odeio parte de número. Eu quero fazer uma faculdade que vai ter uma coisa que eu vou gostar muito. Meu sonho é fazer direito, meu sonho é fazer medicina, vão ser só as matérias que eu vou gostar. E chega lá, não tem só isso. Todo mundo pensa E isso, todo mundo se todo lasca. mundo pensa isso. Todo mundo chega lá e fala, eu odeio cálculo. Aí vai fazer uma matéria lá e tem cálculo e tem que fazer. Hoje, para mim realizar um procedimento, eu faço no mínimo 2 cálculos. Então, tá certo que às vezes a menina Nazaré, assim, a gente faz, né, conta para não ter, não é fazer mais de 2. Mas assim, você tem que fazer, então não tem jeito. Ô, Gabi, a gente conhece a Cássia, então a gente sabe que depois desse processo ali, teve um momento do salão que você queria parar. Cansei. Mas como que foi isso? Foi antes de terminar a faculdade? Já tinha terminado? Tinha terminado a faculdade, já tinha feito a pós-graduação. Já tinha casado? Tinha casado. Antes de casar ali, eu já estava num processo meio de desgaste, assim, né? Acho que daí, decorrer de muitos anos, quando eu terminei o 2º grau, que eu comecei a faculdade, eu passei a trabalhar o dia todo. Então, nas minhas férias, eu fiz serviço de babá, eu cuidei da Fernandinha, a filha da Solange. Então, eu já trabalhei... Fernandinha! Fernandinha, gente, quase infartei quando vi Fernandinha namorando. Acho que eu não sei nem quem é. quase tive um pirico-paco ali. É a Fernanda... A Fernanda Ferrari. A Fernanda do Juan. A Fernanda namorada do Juan. Fernandinha. Fernandinha, gente. Nossa. Fernandinha que eu tirei ali da mesinha de manicure comendo algodão, achando que era algodão doce, né? Então, a gente salva as crianças também. Então, eu fazia meio período, eu cuidava da Fer, meio período eu trabalhava ainda à tarde, e isso eram minhas férias. Então, eu estava ali em dezembro, que já tinha acabado as aulas, e eu cuidando da Fer. Fiz uma graninha extra porque eu queria viajar. Eu e minha prima, a gente tinha combinado de visitar os avós dela num sítio. E aí, a gente queria ir. Minha mãe falou, você pode ir, mas tipo, eu não tenho como te ajudar. E aí, eu tive que me virar. Te vira. Fui. Beleza. Aí... Então, assim, sempre tudo que eu precisava, tudo que eu queria, era eu que tinha que dar, né? Um jeito, né? Vai e corre atrás. E aí, quando eu voltei das férias ali e tal... já voltei trabalhando no período integral. Então, acho que foi muito batidão. Aquilo foi, tipo, muito tempo, né? Só ali, só trabalhando e tudo mais. Aí eu cansei. Foi mais um desgaste, assim...
psicológico, não emocional, mas É. psicológico. Assim, É, tô e assim, saturado disso. E assim, querendo ou não, lidar com pessoas é algo desgastante, né? Aham. Então, assim, o público, não é todo dia que a gente tá bem, não é todo dia que o cliente tá bem com a gente. E isso e é um é... Você tem ponto que que parecer mexe- estar bem. É, e mexe muito com a autoestima do cliente É. também, né? Então, assim, você tem que transparecer, estar bem, você tem Uhum. que passar para ele, porque você tá lidando com a autoestima dele, É. né? Então, assim, era complicado. E assim, a convivência em equipe, né, de uma forma geral, é complicado. Então, aí eu fui tendo desgastes, algumas coisas assim, e aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, cansei. Agora eu quero números. Não quero mais cuidar de ninguém, quero números. E aí... Essa- Pra quem não queria números, e realmente. essa ideia dos números veio porque você já tinha casado e você pensava em ajudar o Eduardo. É, isso? aí assim, eu pensei então mudar de área. Então, vou... Totalmente. Na época, Assim, na sem- época meu marido estava... ele estava tirando licença da prefeitura para abrir o escritório dele, Aham. né? Então, eu falei, bom, vou então ajudar ele. E daí, paro de lidar com pessoas. Oh, ilusão, né? E aí eu falei assim, então vou começar. E comecei a administração aqui mesmo em Goiânia, na Dom Bosco. E voltei a estudar a matemática, né? Mas ela ia bem em números. Eu estudei com ela. Ah, Gente, É, e ela ia bem. mas eu ia ela- bem porque é esforçada, É, entendeu? que ela- Diferente... ela- Se ensinava dedicava muita com a coisa. força do ódio. É, diferente meu irmão, por exemplo. Meu irmão, ele tá aqui, ele não tem nem caderno. Tá prestando atenção e vai Aham. bem. Aí, Guga, senta aqui agora e faz, então. Faz. Uhum. Se eu não tiver com caderno, um livro, um dicionário, não vai. Então, assim, é esforçado, Aham. tá? Não é tudo isso, Mas não. ela não dava bem nos números. Bem, Me ajudou bem. muito, inclusive. tá? Aí, beleza. Então, fiz um ano inteiro de administração. Aí, avisei, né? Então, antes disso, eu avisei a minha tia que eu ia sair. Então, que eu ia parar mesmo com o salão. E nesse porque período daí- você falou assim, ó, vou começar a administração, mas vou parar com tudo. Não quero mais mexer com salão, Não, nada. eu ainda fiquei. O primeiro ano, eu fiquei estudando ADM e ainda trabalhando no salão. Ah, tá. Aí foi no meio do caminho ali que o Du resolveu, né, abrir o escritório e tudo mais. Eu falei, não, então agora é a hora. Agora é o momento. Eu vou sair, então, da tia para ficar daí te ajudando. Você queria não lidar com pessoas. Era mais ou menos isso, não lidar tanto com pessoas a ponto de influenciar o humor das pessoas. Era. Mas a questão da estética, do cuidado, você pensou em algum momento e falou, poxa, isso pra mim realmente vai pegar, não trabalhar com isso? Ou você tava decidida? Assim, eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu ainda tinha lá 300 mil coisas de maquiagem, Aham. shampoo. Eu era louca do shampoo. Eu comprava para experimentar, entendeu? Não, porque eu preciso dar um feedback para o meu cliente. Era essa a Tá. desculpa, Aham. entendeu? Mas, na verdade, era eu que gosto disso. Mas eu falei, não, isso eu tiro de letra. Eu consigo trabalhar, então, com ele e não preciso atender. Só que daí, nesse momento, quando eu me desliguei do salão, algumas vezes... Eu voltei para fazer freelance lá para a tia. E em alguns momentos as clientes me procuraram. Ah, tá, né? Então, ai, Cássio, olha, eu tenho alguma coisa assim num domingo, a sua tia não atende, você não pode me ajudar? E aí eu não consigo falar não, né? Assim, eu falei, não, então vamos, eu ajudo e faço. E aí chegou assim, fim de semana, deu mais andar na cidade trabalhando do que ficar em casa, entendeu? Entendi. Eu falei, não, acho que agora é a hora então, Eduardo, de eu parar de te ajudar e tomar conta, né? Começar a atender em casa mesmo. Seria, então, você não pensou em voltar para o salão, você queria começar alguma coisa sua. Porque assim, quando eu fiquei lá, logo que eu me formei no salão, a gente começou com a parte da estética, né? Então, eu comecei a atender o básico do facial. A parte da estética, ela exige muito investimento. E é investimento frequente, né? Porque, assim, equipamento, curso, tudo isso é constantemente renovado. E aí, lá para ela, como não era muito o foco dela, chegou uma altura que ela pegou e tirou. O fato dela ter tirado ali a parte da estética me deu aquela brochada, assim, Aham. sabe? Falou assim, saco, né? Não era aham. isso. Gosto muito de atender com cabelo e tudo mais, mas, assim, parece que ainda estava faltando aquilo. No meio tempo ali, no fim do ano, eu preenchi uns documentos e tal para concorrer a uma vaga de docência em Umuarama. Nem ia
Ainda falei pro Eduardo, falei assim, nem vou, acha, né? Tipo... Já era pra mesma faculdade que você se formou? Isso, Tá. no mesmo curso. Aí falei, Edu, nem vou, porque, eu tô saindo já do salão para parar com isso, enfim. Ele falou, não, me apoiou e tudo. Aí fui lá, fiz a entrevista, fiz a aula prática, né, a aula que a gente tem que dar e tal. E daí falei para ele assim, seja o que Deus quiser, né? Se tiver que for para mim, né, tiver que ser, vai acontecer. Seja. Que seja. E aí vamos. Aí... Só para te interromper, acho que chegou ali. Você tá sentindo... Você tá ouvindo o cheiro? Eu tô ouvindo o cheiro. Você tá ouvindo? Por favor, nosso produtor aqui. O cheiro. Vocês vão aproveitar hoje, vamos conhecer tá trabalhando com a gente. Ô, Henrique, que isso? Tá bonzinho demais. Muito obrigada. Já dá um tchau aí para as câmeras. Valeu, Henrique. Vamos lá. Tá. Ai, que tudo. Filho, eu te pedi. Deixa um pra Cássia lá. Abre esse aqui, você quer abrir? Pode abrir. Eu quero abrir. Abre aí, tirar Cássia, o lacre do Ike Gente, Fome. eu sou meio estabanada, pode abrir, fica à vontade. É melhor. Do Ike Fome. Então, nosso patrocinador tá chegando aqui com comidinha, então. Ufa, batata. Ainda bem que eu não almocei. Então você é dessas. Baixe o app e tenha todos os restaurantes no seu bolso. Tira os 2 do pacote já, vai comer tudo já de uma vez. Vamos tá divididinho. Tá. Eu já pedi pra mandar dividido para nossos. Olhar aqui. Olha que maravilha. Mas, gente... Top, hein? Ai, Nutri, fui obrigada. Sim. Desculpa. Manda um abraço pra Nutri, aproveita que agora tá registrado. Abraço. Gente, ai que fome, olha só que legal. Arrasou. Achei bonitinho aqui. É o fantasminha do Ike Fome, que alegra as nossas Quando noites, aparece a notificação dele, a gente fica tão feliz. Tão feliz. Pior. Então, assim, a gente vai batendo papo aqui enquanto a gente vai comendo, né? Então, vocês podem continuar falando, que agora eu vou Agora comer. Tem até uma maionese aqui, ó. E aí, nesse tempo lá, vamos então... Mas, assim, a gente saiu pra viagem e eu nem sabia se ia dar certo, se não ia dar certo as aulas lá, enfim. Aí, quando eu recebi... Era uma prova ou era entrevista? A gente faz uma entrevista, você passa por uma banca, apresenta uma aula sobre um tema que eles escolhem, né? Assim, você tem lá... Acho que eu tive 3 dias para preparar a aula e para poder apresentar a aula, apresenta para outros professores mesmo. Apresenta. Na época, a minha banca foi o diretor-geral, uma psicóloga. Beleza. Sobre o que foi sua aula? A minha aula foi sobre visagismo. Imagem pessoal e visagismo. E aí, visagismo, é? Visagismo é a imagem que você passa com a sua imagem. É um paisagismo nosso. E aí, assim, tem todo um estudo do temperamento, do que você quer passar, né? O que você transmite. Cara, é muita coisa, Então, assim, o visagismo ele é usado hoje na odontologia, ele é utilizado em grandes empresas até na contratação das pessoas, né? Você olhar ali a harmonização... Metaforando. Metaforando. É bem... E, enfim, aí fui lá, dei a aula, não sei o quê. E daí eles ficaram de dar resposta. Pouco antes da gente viajar, a gente tinha uma viagem marcada, eu, meu marido e os primos dele, veio a resposta que eu tinha sido aprovada. Eu tinha lá um determinado tempo para entregar numa determinada data os documentos. E eu não ia estar aqui. Meu Deus. Deixei os documentos tudo. Mas você já estava afim. Aquela hora você estava meio assim, essa hora você já estava com sangue no olho e falou, então, foi quando eu falei pro Eduardo assim, falei assim, então, né? Querendo ou não, era um dinheiro fixo, que daí a gente ia ter. Então, era um dinheiro fixo, era uma oportunidade de eu aprender uma experiência tudo de novo, incrível, né? E também, assim, de anos parado na estética, muita coisa tinha mudado. Então, atualização também. Eu ia ter que voltar. Para profissional de estética era muito importante também, né? Não só para professora. E aí, como já estava lá aquele desejinho de voltar a cuidar, né, dos outros, né, das pessoas de novo, eu falei, então, acho que agora é agora. Vamos, então, voltar, vamos estudar o que eu já sabia que era a principal ali do visagismo, né? Eu já tinha muita prática. Parte física e química. Então, precisei dar um alô na Beth. Falar, Beth, alô. E aí, voltar, obviamente, para ensinar. E aí, eu deixei a papelada toda com a minha tia. Minha tia que entregou os documentos lá para mim, né? E aí, depois, quando eu retornei da viagem, daí eu fui lá me informar certinho, conversar com a coordenadora, pegar plano de ensino, para me preparar daí pro início das aulas. Que legal. E assim, eu acho que muita gente nem conhece esses bastidores de
como se torna professor? Acho que assim, ó, vai lá, faz a faculdade, entrega o currículo e Conheço um vai. professor muito bom aqui, né? Alguma coisa nesse sentido. E essa experiência sua, como que foi assim? A hora que você foi lá para dar aula, você tinha se preparado e tal, mas você estava nervosa como numa entrevista de emprego ou para você já era algo mais tranquilo? É assim, eu sempre tive, diferente do meu irmão, por exemplo, né? Que teve muita facilidade. Meu irmão faz amizade com os cachorros da rua. Você perguntar quem o Google vai ficar super feliz, inclusive. Ele já sabe. Então, assim, é facilidade dele. Eu tenho muita dificuldade nessa questão, né? Então, para mim, considerar uma pessoa amigo, o cara vai ser amigo mesmo, entendeu? Então, assim, o meu medo ali naquele momento era de conseguir falar com os alunos e passar aquilo. Confiança também. Aí você puxa na memória, assim, vamos lembrar dos professores que eu tive, As né? referências. O que eu gostava e o que eu odiava. Aí eu ficava, né? Eu falava assim, meu Deus, e agora? E uma professora que foi minha professora e que foi minha colega de profissão também, me deu muito esse auxílio. A professora Beth, ela é praticamente um móvel da Unipar. E aí Então, assim, ela me ajudou bastante nesse quesito, de tenta fazer assim, Cassinha, né? E assim, assado. Dá essas dicas. E até mesmo na hora do socorro, quando você precisava lá das matérias serem muito integradas, né? Beth, me ajuda aqui, que isso aqui está fugindo muito do que eu sei, me ajuda onde eu busco e tal. Então, muito esse apoio. Então, não era cada um na sua, tinha essa Não, lá, assim, graças a mesmo. Deus, a equipe em si, né, o corpo docente do nosso curso, ele tinha muita afinidade. Né? Tanto Legal. que eu fiz assim, uma amizade muito grande, muito verdadeira com uma das professoras lá também, que até hoje a gente passa horas conversando. Que legal. Né? E aí, assim, a amizade que ficou para a vida toda também. E com os alunos, como era, assim, lidar com isso? Porque tem esse negócio de ser passageiro, né? Uhum. Passa, a sua matéria era anual? Era uma vez só? Era anual. Ali o regime é anual. Né? Então, mas os alunos acompanhavam você acompanhava a turmas por um tempo ou você ficava uma vez só com aquela turma? A disciplina que eu entrei, né, que eu fui contratada mesmo para ministrar, eu dava aula para o primeiro ano, que era a imagem pessoal, que é o embasamento do visagismo lá na frente, né? Então, é o início mesmo. E no quarto ano, eu ministrava o visagismo para as alunas. Então, eu pegava elas, né? Eu encontrava com elas no primeiro ano ali, e lá no quarto ano, entendeu? E aí, no meio do caminho, havia uma pedra, várias pedras, enfim. Aí eu dei aula de equipamentos, eu dei aula de outras disciplinas. Passou por algumas disciplinas diferentes. Então, assim, a professora ia entrar de licença. Põe a Cássia. Vamos lá. O pessoal não me põe para ensinar física e química, do resto tá tudo certo. E como que é esse processo de acompanhar pessoas? Isso mais para Cássia pessoa, né? Não Cássia profissional. Assim, como é acompanhar pessoas nesse momento da faculdade, assim? Porque penso que a maioria dos alunos, eram recém-saídos do ensino médio. Uhum. Tinha gente que provavelmente tinha, igual você falou, uma pessoa que já era formada, uma pessoa... Mas esse momento, assim, de amadurecimento, porque a pessoa tem ali 17 anos, daí quando ela sai do curso, ela já tem 20 e poucos anos. Como é isso? Aí você perguntar isso, a gente vai ter que substituir a batatinha aqui por um lençol, né? Pessoa ligeiramente emotiva. Ainda bem que não é enfermeira, criatura, né? Ai, moça, eu tenho que te dar essa injeção mesmo, desculpa. Mas assim, então, tanto que eu chamo elas de meus girassóis. Então, no último ano, eu sempre entregava uma lembrancinha para elas, um girassol, né? Que legal. Por quê? Lá no início, então, elas assim... imaturas, curiosas, né? E você vai moldando, ajudando. E no meio dos corredores, então, assim, o corpo docente, de forma geral, do nosso curso, ele sempre foi muito acessível. E hoje em dia, também, com o WhatsApp, né? Na minha época, você só conversava com o professor, no máximo, no corredor ou por e-mail. Então, era aquela coisa, assim, tipo, o professor. Agora, né? Esses 5 anos ali que eu ministrei, é um contato muito próximo, porque você tem o WhatsApp do professor. Então, você consegue ter uma amizade com o professor ali fora. É um laço, né? E aí, assim, então, às vezes elas tinham dúvidas, dificuldades, e as aulas práticas, a gente conversava muito outros assuntos, assim, então, cria uma amizade, né? E aí, quando você via aquelas criaturas tudo de beca, tudo subindo lá com o filho o mesmo grau, deve ser a gente muito não louco. se aguentava, né? Então, morria de alegria. E você se via muito
Você, professora, se via muito como aluna ali, falava, nossa, eu passei por isso, eu tive essa dificuldade. E assim, você acaba identificando algumas, né, que passaram pela mesma história que a sua. Tem que trabalhar, porque tem que estar ali para estudar, e aquela escolha, né? Ou paga os boletos, ou paga comida, enfim. Então, foi um momento, assim, que em alguns casos, uma conversa, você ajudava elas, né? Desabafava, enfim. Adorava ir comer espetinho com elas. Era sensacional. Ô, Gabi, só lembrando mais uma vez, a gente recebeu o nosso pedido aqui do Ecfome. Tem um cupom, né? Sim, pode falar aí, a batatinha. Você vai comendo enquanto isso? Então tá, eu vou dar um Eu espaço também, também pra Cássia, né? O nosso cupom é o NOBIT15, tá? O pessoal do Ecfome disponibilizou pra gente. Tem 15% de desconto, até R$10 você tem de desconto aí na sua compra, beleza? Então você pode... Qualquer compra no aplicativo, baixa lá, tem um QR Code na tela também. Vai aparecer mais uma vez bem grande aqui o cupom, né? Então, coloca grande na tela aí, produção, pra galera Isso. já copiar, já fazer o pedido, né? Independente da hora que você esteja assistindo aí, faz o pedido lá. Você tem, na hora de finalizar, coloca o cupom e já tem o desconto na hora. Se você ficou com vontade, né? Ficou assistindo a gente qualquer pedido, tá? Batatinha, ficou com vontade. Aproveita que o Ecfome é parceiro demais aqui no BitCast. Inclusive também, a gente estava conversando esses dias nos bastidores de algumas empresas que ainda relutam de estar no aplicativo, né? E é muito fácil. A gente fala como consumidor mesmo, porque você tem o cardápio na mão, então... sempre que tem uma empresa nova tem o destaque lá também, né? Os novos no aplicativo. Então, vale a pena. Conversa com o pessoal da Ecfome. No próprio aplicativo, você pode mandar lá a solicitação para cadastrar o seu restaurante. Eles vão entrar em contato com você, tá? Então, não perca tempo. É uma oportunidade muito legal. Como a gente falou no início, é uma praticidade pra gente que vai consumir, mas pra você que tem um restaurante, tem um ambiente aí que pode ser cadastrado no Ecfome, é muita praticidade também pra vender. Meu Deus. Show de bola. E a gente continua aqui batendo papo e comendo, né? Comendo! Não tem batatinha no dente. Pior, tem que ficar aqui tomando aguinha toda hora. Mas você tá de boa com água? Você quer tomar Não, alguma coisa? Olha, é uma pergunta, assim... Você é chegada num drink, numa coisa diferente, numa bebida com... Num drink? Falando chique assim, não, gente... assim, num álcool, alguma coisa. É porque tem gente que não toma, realmente, né? Você toma, Gabi? Eu tomo, mas hoje eu vou deixar passar. Eu tomo. Entendi. Nem se eu pedir assim, em cima toma da comigo. mesa, vocês não vão ver hoje. O que é isso? A produção já vai... Pega o... Não precisa eu abro aqui, não. A produção já vai mandar pra nós. Já vai... A produção já vai estar assim, falando... Tô gostando de ver uma produção dessa pra mim. No camarim tinha lá, né? No camarim tinha. Tava tudo certo no camarim. Filé, os morangos do jeito que eu pedi. Não, então tudo beleza. No jeito, tudo... Cara, vocês são o Henrique tá muito feliz de estar aparecendo hoje. Olha a cara dele de... Vocês vão ensinar um drink diferente aí, que é uma mistura louca. Gin tônica e Red Bull de coco. Red Bull patrocina nós também. Red Bull de coco é gostoso, é docinho. E, cara, você gosta mais da bebida mais, assim, docinha? Mais você álcool? Mas, gente, a bebida é álcool, assim, né? Bebida álcool, entendi. Mas vamos devagar, né? Porque a gente não pode se empolgar, né? Não, senão começa a falar besteira aqui também. Mas não tem erro. A gente já fala besteira. Normalmente, né? Mas você pode fazer a mistura. Cássia, presta atenção. Lá vem, vamos ver. E fica muito legal também. GG Drinks, você já viu GG Drinks? Pra você que tem TikTok, acompanha, a GG Drinks faz drinks muito legais e o Paulo Júnior vai roubar o lugar dele. Pega um outro copo ali pra Cássia. É que daí a gente vai mantendo com a água. Deixa a água do lado. Entendi. Pronto. Mas você pode fazer a mistura também, Cássia, com... A bom de álcool, Fô. Aí, então, aí um pouquinho. Você pode fazer a mistura também com... hortelã e alecrim. Fica muito bom também, né? Dá um toque especial. Entendi. Vamos ver. Vê se aprova aí. Vamos ver. Gente. É docinho. Gente, esse é o problema. Isso é um perigo. É o pior, Já né? senti. É o pior de tudo. Quanto mais doce, é verdade. Não, mas que nem senta, falta vou um tirar canudo aqui, senão aí. vou derrubar a nossa... Não desperdice o álcool. Isso aí, deixa ali. Desperdício. Mas a gente estava, então, na parte de professor, mas eu queria saber de você agora, Cássia, o seguinte, quando que começou a ideia da Lotus? Você já estava atendendo algumas particularidades, mas como foi o momento que você falou assim, agora eu vou abrir uma empresa minha, vou começar um negócio meu mesmo, não vou só fazer freelance, não vou atender avulso. Trabalhar com o marido
Não rolou. Não rolou, Não né? deu. Mas você começou? Mas porque houve Comecei. essa necessidade, assim, você sentiu mais a vontade de ter um Aí outro... foi assim. Então, essa atualização toda que a faculdade me fez, né? Sofrer novamente ali. O meu marido, na época, tava com uma sociedade e tal. Então, assim, eu achei melhor ele, então, cuidar da parte dele lá. Até porque, tipo, eu, né, não entendia nada. Eu ia ajudar de uma forma administrativa. Sim. Mas... Então, e aí já tava... E deixa eu só interromper. Mas daí teve... nesse período você parou a administração também. Parei a administração porque... Quando você dava aula? Quando eu fui começar com as aulas, o meu horário de aula que eu tinha que ministrar não batia com o horário da aula que eu tinha que assistir. Aí foi onde eu tranquei, que agora já caducou também, né? Tá lá. Tá lá. E aí... Então, aí eu senti a necessidade, assim, de ter um lugar para conseguir atender. Porque esse andar para lá e para cá não estava funcionando, né? A minha mãe tem uma casa que a sala é gigante, né? Então, aí lá foi eu. Aí você falou, vou usar. Ô, mãe. E aí eu pedi pra que ela... uma sala tão grande? Né? Pra quê? Mas você usa pra quê essa sala desse tamanho, mãe? Aí ela falou, não, então... Né? Óbvio, ela cedeu o espaço. Eu dividi na metade, ainda tinha deixado metade pra ela. E ali eu comecei. Então, comprei os primeiros móveis. O comecinho mesmo. E na época era só eu atendendo. Você cita bastante a sua mãe. Mas e o seu pai nessas decisões? Na hora vai dividir a sala. Ela que fazia a tratativa com ele? Ou... O único momento assim que meu pai me pegou pelo nariz, assim, sabe? Foi que eu peguei o ar-condicionado do quarto dele e pus lá que no salão. Boa, Cássia. Gente, parabéns. Não foi fácil. Ó, eu comecei a atender em junho, com a Lotus ali fixa, na sala da minha mãe. Beleza, primeiro casamento que eu atendi, um frio da pega, de boa, né? Até liguei o aquecedorzinho ali para atender as clientes, beleza. Mas foi. Chegou dezembro, como é que você faz? Como é que você faz uma maquiagem com o povo derretendo? Suando. Aí eu olhei lá, falei, meu pai não gosta mesmo de ar-condicionado, né? Conclusão que eu Vou tirei fazer um favor para ele, então. Fontes, minha cabeça. Porque lá em casa, minha mãe é a encalorada e meu pai, ele é o friorento, né? Então, eu falei assim, vou ajudar meu pai. Vou tirar o que está atrapalhando o relacionamento deles. Vamos tirar o ar-condicionado. Só mandei, né? O rapaz falou assim, vem cá, preciso que você mude um lugar assim. O rapaz chegou lá, mudou. Quando meu pai chegou em casa. Tretas. Quem deixou trocar o ar de lugar? Eu falei pra mãe. Mas eu não deixei. O ar é do meu quarto. O ar tinha que ficar aqui. Aí virou aquela confusão. E voltou pro quarto? Não. Beleza. Tranquilo. Mas aí, assim, então foi esse o único momento que meu pai encrespou com alguma coisa, assim, né? Do restante, ele sempre também me apoiou e... de boa. Que é um ponto bem importante, né? Porque, assim, se você tem um apoio ali, né? Da sua família, a sua família tá do seu lado, né? Você falou assim, do ponto da sua tia, da sua mãe, do seu pai, do seu esposo te apoiando nas decisões, né? Então, isso é muito importante, porque a gente precisa desse embasamento para também não desistir, porque não é fácil. A gente chega uma hora que fala assim, não vai dar certo e tal, e precisa de alguém que... Em todo o processo, né? Em todo o processo. E aí, assim, logo depois da Lotus funcionando e tal, eu engravidei da Maria. Né? Eu engravidei da Maria, e aí, assim, gente, uma coisa que eu achava que era frescura era a mulher enjoar com o cheiro de alguma coisa. Nossa. Eu falei, ai, gente. Isso aí é só O que aconteceu comigo? Eu não conseguia entrar dentro da clínica ali, eu não conseguia entrar na parte onde era o salão que eu atendia, que eu enjoava com o cheiro, e eu não conseguia identificar o que era, qual produto que estava ocasionando isso. E aí foi um período que eu fiquei de novo sem atender muito, então eu parei um pouco. E você estava sozinha? Estava sozinha. Aí, quando eu fui voltando, na verdade, assim, eu estava atendendo e tinha algumas clientes que ainda continuavam e tal, e aí eu chamei a Isadora, que ela era minha aluna na época, para ela ir fazer, assim, os bicos mesmo, né? Eu falei, Isa, não é nada fixo ainda, mas como eu tô grávida, possivelmente eu vou parar depois de um tempo, se você daí quiser continuando e tal, você pode ir me ajudando? Ela topou. A casa da mãe dela é pertinho da casa da minha mãe ali também, então facilitava. E aí, quando eu ganhei a Maria, eu fiquei um tempinho sem atender. A Isa também acabou ficando um tempinho, que foi uma época que ela cuidou do sobrinho dela em Umuarama, então deu certo. E aí, quando eu voltei a atender,
ela voltou comigo, né? E aí tinha sempre aquela... Mas tinha... já era meio que acertado ou rolou esse convite também? Não, Não, vem, foi acontecendo, Ah, tá. né? Porque eu fui começar a ensinar ela, engravidei, não conseguia continuar, e a irmã dela precisou dela. E aí, nesse meio tempo, quando a gente voltou ali, aí ela voltou já me ajudando, já, e muitas vezes era eu ajudando assim, ajudando olhando a Maria. Ah, Então, tá. Porque daí eu tinha ela pequena, né? Em algumas horas não tinha quem, no horário comercial ali não tinha quem, então aí ela me ajudava. No começo mesmo da volta de eu atender assim, eu atendia muito de domingo. Porque daí de domingo tinha o Eduardo, minha mãe, meu pai, todo mundo em casa para olhar. Conseguia cuidar. O sábado e o domingo geralmente eram os dias que eu atendia. E aí eu fiquei um tempo assim fazendo agenda só mesmo para sábado e domingo. Foi quando eu comecei a trazer a máquina de criolipólise, os laser, enfim, e fui começando. Isso ainda no espaço da sua mãe. No espaço da mãe. E tinha a faculdade ainda? Estava dando aula? Dando aula. Então, dando aula. O processo... Você esteve grávida, você continuou dando aula? Dando pegando aula. estrada e tal. Isso. Então, foi bem puxado. Até foi bem curioso, assim, que a doutora queria me dar um afastamento, um atestado ali por uns dias, porque a estrada estava começando a ocasionar dor, né, e tal. A estrada para Moarama é aquela beleza, né? Terrível. E aí eu falei, não. Eu falei assim, olha, se eu pegar a licença, eles conseguem pôr outra professora no lugar. Agora, se eu pegar um atestado, as alunas ficam sem aula. Então, eu achei, assim, justo eu pegar já a licença, porque daí elas não iam perder. Bom pra você e pra elas. E elas teriam, então, como ter uma outra professora, porque isso era burocrático, né? Então, mesmo sabendo que eu ia pegar um atestado atrás do outro ali, a faculdade não podia contratar uma substituta por conta disso. Aí eu falei, não, então, doutor, eu quero minha licença já, eu vou dar entrada. E aí eu acabei saindo um pouco antes, né? Eu saí um pouco antes de ganhar a Maria. Também para não prejudicar as alunas. Aí também para não prejudicar elas. Em contrapartida, deu bem certinho que eu consegui emendar um pedacinho das férias. As férias daí para mim retornar ali em junho, julho, né? Eu consegui emendar. Então, em vez de eu voltar, que eu já tinha acabado a licença, eu peguei um pedacinho de férias. Então, basicamente, uma coisa ajudou a outra. Por elas no tempo, né? E aí, quando eu voltei, as alunas já tinham voltado das férias, tudo certinho. E a Maria também já estava maiorzinha, assim, aí deu tudo certo. Quando você estava no espaço da sua mãe, qual foi o momento que você olhou e falou assim, opa, Isa, seguinte, não sei se já tinha outra pessoa ajudando além da Isa, né? Mas você falou assim, a gente tem que voar. Então, foi por etapas, assim, né? Foi meio tipo Jack Stripador, por partes. por partes. Eu peguei metade da sala da mãe, dali a pouco eu peguei a outra metade. Então, você chegou a ocupar a sala inteira? A sala inteira. Que era grande. Era grande. Que era uma sala grande. Tá, aí, quando eu ocupei a sala toda, nisso daí eu chamei a Bianca, que também era minha aluna, lá em Moarama. E aí ela começou também a trabalhar comigo. Aí, nesse meio tempo, então, as duas atendendo e a gente também contratou uma outra para fazer o serviço de secretária. Essa menina, ela estava ainda em formação, ela estava estudando, então ela entrou como uma estagiária. E aí foi quando eu olhei assim, falei, acho que agora é hora de crescermos. Porque a minha ideia já era ter uma equipe multidisciplinar. Então, não cabia, não comportava eu ter mais profissionais ali dentro da casa da minha mãe. Eu tinha duas escolhas. Ou eu saía ou saía minha mãe. Quando eu cogitei com a minha mãe, eu já quase levei uma chinelada na orelha. Eu falei, não, vamos sair. Era sempre isso que eu quis, foi essa opção. Vamos sair. E aí foi onde a gente foi procurar um lugar para alugar e tudo mais. E aí levar ela para outro endereço. Simples e complexa. Por que você queria uma equipe? Assim, você via uma necessidade, você, durante o processo, entendeu o que era necessário? Porque, assim, eu não consigo tratar uma pessoa sozinha. Né? Em geral, aquela celulite que ela tem, não tem uma causa só. Ali tem uma parte de fisiologia, uma parte alimentar, é muita coisa envolvida. Entendi. Então, eu nunca vou conseguir entregar um resultado de excelência atendendo sozinha. E fora que é importante. E fora que, assim, eu como profissional tenho uma visão, outra profissional com a mesma formação ou com formações próximas, né, tudo ali meio linkado, tem outra visão. Então, você acaba conseguindo criar um protocolo, a gente fala, né, um termo pesado, mas a gente acaba criando um gerenciamento de atendimento para esse cliente
de uma forma com várias visões, né? Então, você consegue atingir o objetivo de uma forma mais eficaz. Legal. E é importante isso, a gente entender esse processo, porque, assim, é igual você falou, é o acréscimo de vários pensamentos, né? E também essas visões diferentes, mas agregando oportunidades diferentes, né? Então, assim, às vezes você é especializada em um ramo e vem outra pessoa que é especializada em outro ramo e vocês se completam nisso, né? Porque, assim, vamos pensar, hoje, muita gente fala assim, no processo de emagrecimento, que eu acho que é o mais comentado sobre essa questão de estética. Mas não adianta só você falar assim, se você só treinar ou você só se alimentar bem e tal. Então, assim, tem que ter um equilíbrio de vamos fazer isso, vamos ter um acompanhamento nutricional, você tem que treinar mesmo assim, e daí nós temos os procedimentos que vão auxiliar, né? Então, é uma soma. É uma soma. E aí, assim, eu tive a graça, né, a bênção de Deus, porque eu tinha isso em mente, eu buscava isso, e as meninas já sabiam dessa minha vontade, e as profissionais foram aparecendo aos poucos dentro da clínica. A Aline foi muito engraçada. A Aline mesmo... A Nutri, A Nutri, vamos comer, então. A Nutri. Ela foi fazer o cabelo e a maquiagem para a formatura dela na clínica. Nossa, legal. Com vocês lá. Com a gente. Por quê? Ela mora perto da Isadora, já era amiga, assim, de ônibus e tudo mais, né? E vizinha da Isadora. Ela falou, Isa, eu queria fazer meu cabelo e a maquiagem para as fotos, né? A gente tem aquelas fotos da faculdade, quanto fica lá para mim? Né? Porque esse era o primeiro ponto lá do formando, né? O quanto fica, né? E aí a gente conseguiu fazer um precinho bacana para ela, porque já naquela época, em troca, ela já prestou serviço para a gente. Na época, ela fez o cardápio para a Isa. Então, ela ajudou a Isa com o cardápio, em troca, a Isa, né, conseguiu reduzir um pouquinho. A Isa tirou o valor de comissão dela, e, em consequência, ficou mais em conta a produção dela. E aí, ela fez, então, a produção lá, e nisso eu e ela já conversamos, o santo bateu. Eu falei, Aline, então faz assim, a hora que você estiver formada e tudo mais, a gente volta a conversar. Beleza. Eu mudei a clínica de lugar, a Aline procurou a gente, né? Aí ela falou, olha, eu estou procurando, assim. Ela começou, depois de formada, ela começou a atender nas casas. Só que também foi ficando difícil para ela, né? E aí ela conseguiu também um trabalho em um outro serviço, e aí ela conciliou. Que não era do ramo. Não era do ramo. E aí ela acabou conciliando. Então, durante um período, a Nutri ficou, tipo, Julius, né? Dois empregos. E ficou, então, atendendo lá na clínica e trabalhando em outro serviço. Hoje, ela conseguiu já se desligar do outro emprego, né? E ficar só mesmo lá na clínica com a gente. Legal. Então, foi um passo bem bom. Então, só para a gente entender um pouquinho. Começou você, aí a Isa, né? A Isadora. Depois, a Bianca. Isso. E as duas já haviam se formado. Elas, quando entraram comigo, elas ainda estavam em estágio. Elas estavam fazendo ainda a faculdade. Elas se formaram, né, e tudo, e aí continuaram comigo. Legal. Né? E daí depois veio a Aline. Isso, aí a Aline, a gente já tinha conversado, a Aline veio. Depois de um tempo, entrou uma psicóloga, que hoje ela já se desligou, ela não atende mais com a gente, mas também durante um período atendeu. Aí, em seguida, entrou uma farmacêutica, que hoje também já se desligou com a gente, ela tomou outro rumo. E chegou a entrar uma educadora física, durante um período ela também atendeu ali com a gente, depois ela se desligou. E hoje, ali na clínica, atualmente, né, a gente tem as duas, a Isa e a Bianca, que são estetacosmetólogas também. Repete a palavra. Estetacosmetóloga. Legal. Tá. Inclusive, a gente vai colocar na descrição a palavra. Cássia. Estetacosmetóloga. E aí, a Isa e a Bianca, então, que tem a mesma formação. A Stephanie, que entrou como biomédica, ela também entrou ali, quando a gente estava com a clínica ali próximo ao Ribeiro de Campos, né? Sim. Ela foi muito engraçado, o dia da entrega do currículo da Stephanie. Ela chegou procurando emprego. Revelações. Ela chegou procurando emprego, ela veio de Campo Mourão,
que ela estava fazendo estágio lá, né? Ela tinha um estágio obrigatório na área da estética. Dentro da faculdade dela, ela fez um estágio numa outra clínica. Acabou o estágio, ela voltou para casa. E aí ela foi procurar emprego aqui, então, na cidade. Ela deixou um currículo. Ela entregou o currículo para a Bianca, né? A Bianca pegou o currículo. Pronto. Agora, então, vai ter uma biomédica aqui. E guardou o currículo. Mas, assim, tirou sarro, enfim. Eu cheguei, ela me entregou, falou, Cássia, veio uma menina aqui procurando... As duas revelações, né? Da Stephanie e da Bianca. Veio uma menina aqui procurando emprego e tal, e tal. Eu falei assim, qual é a formação dela? É biomédica. Eu falei assim, então marca uma entrevista. Eu falei, o quê? O quê? Eu falei, o que ela sabe, você não sabe. O que você sabe, ela também não sabe. Uma completa a outra e você vai marcar a entrevista agora, tá bom? Ela foi marcar a entrevista. E é interessante esse ponto, só interrompendo, porque, assim, é uma questão de se completar, não é criar uma concorrência ali dentro. Não, gente, não. Porque, assim, por isso que eu gosto de pegar as meninas muito recém-formadas, né? Muito ali, porque elas vêm com uma mente muito aberta. E fácil de você colocar isso e elas entenderem isso. Porque não é rixa ali dentro, entendeu? Não adianta nada a Stephanie fazer uma harmonização facial se a pele do cliente tá cagada. Véi, não adianta. Então, quando elas começaram a entender que uma completa a outra e os resultados são muito melhores, aí, hoje, tanto que a Bianca e a Stephanie são cu e carça, né? Então, ali, ó... Inseparáveis. E uma serve de modelo para outra, para os procedimentos e tudo mais. Assim, então, assim... isso é geral dentro da clínica, né? Então, assim, rolou lá, olha, vamos fazer um protocolo novo, estudamos aqui um Quem atendimento vai ser a diferente. vítima? A gente fica buscando qual é o biotipo da vez. É você! Vai. E até um tempo atrás, a gente tinha um padrão limiar de dor lá na clínica, que era a Isadora, né? A Isadora de todas. Esse eu fiquei sabendo. Esse eu fiquei sabendo. Isadora agora de todas. De assunto já. Eu fiquei sabendo essa história. Isadora de todas é a mais dolorida. Entendeu? Tirando Isadora, assim, a gente tinha também um padrão de dor, meu marido, né? Que ele também tinha, assim, as suas sensibilidades, entendeu? E aí, a gente falava, né, assim... o cliente, dói, é desconfortável. Não, relaxa. A Isadora conseguiu fazer. Não, relaxa. Até meu marido já fez. Não. E agora a gente revolucionou aquela clínica. Beleza. Entendeu? Então a gente tem eu assim... prova, eu passei por esse momento de... Eu não citei nomes. Eu vou sentir dor. Aí ela falou assim... Então, eu não citei nomes, então. citei nomes. Eu não citei nomes, mas Não, né, já não, fica mas se entregando lá. Vocês estão falando de mim, velho. Eu sei quando alguém tá falando de mim. E aí a gente sinto tem, então, um padrão, entendeu? Olha lá. Eu fico bolado com essas coisas. Mas, assim, então, é bem tranquilo. E aí porque sempre que tem um protocolo novo... Agora. Relaxa, você me chamou de velho no meio do Instagram, PC. Tá. Vai Então, lá. aqui, ó, agora Tinha que ter a ficar pessoal o negócio aqui. Ó, vai entrar um ratinho aí daqui a pouco. Cadê o Sombra? Mas e assim, o que é interessante pra gente entender isso de você ter essa parceria com a sua equipe, né? E de você entender que cada um tem a sua importância. Porque quando a gente acompanha lá, a gente vê assim que, por exemplo, mesmo com a mesma formação, cada uma tem uma especialidade. E é uma afinidade, né? Isso, igual uma assim, afinidade. Essa é a palavra. Com um procedimento, com uma linha de trabalho e tal. Porque a estética em si, a formação, o estetocosmetólogo, ele tem um leque muito grande de atendimento, né? Então, eu sempre coloco para as meninas. Aqui a gente tem isso tudo para atender, né? Qual é a área que você gosta mais? Qual é a área que você tem mais afinidade? Porque não adianta, você vai fazer aquilo que você ama e, como consequência, você vai ter dinheiro, né? Então, agora, atualmente mesmo, a Brenda começou a trabalhar com a gente. A Brenda ela já tem uma graduação anterior, que é na área de contábeis, né? Que está ajudando muito a gente. E ela está cursando agora a estética. Então, que é uma área que ela também gosta. E aí ela está, então, nesse momento, para ela está descobrindo qual a área que ela quer se especializar. Então, eu deixo elas muito à vontade. Elas entram para conhecer todos os procedimentos, elas até treinam né? Não chega a se treinar, mas experimentar o atendimento entre nós para você conseguir descobrir qual é a sua afinidade, né? Porque na faculdade você vê aquilo de uma forma geral.
E tem que ser, e não tem como você ficar detalhando muita coisa, né? E quando você sai daí realmente com uma afinidade. E aí é em cima dessa afinidade que a gente vai trabalhar e especializar as meninas. Então, a gente investe em curso, a gente dá jeito, faz boleto, cartão, a gente se vira para realmente uma ajudar a outra e todo mundo crescer quanto equipe, né? Então, tudo isso é muito nítido para os clientes, né? Eu tenho certeza que tudo isso soma muito no serviço de vocês como profissionais, mas também as pessoas que vão lá, elas são bem atendidas e elas veem um astral bom. Então, isso tudo soma muito, muito, muito. Eu prezo muito o ambiente de trabalho, porque eu falo, né? Com a minha família mesmo, eu passo bem menos horas do que eu passo com elas, né? Então, querendo ou não, se não for agradável estar ali, vai vir amarrado, você vai fazer o serviço tipo, porque tem que fazer, e não é assim que funciona. A gente lidar com o público, a gente lidar com a vaidade mesmo, o bem-estar do cliente. Em casos, por exemplo, que eu me identifiquei muito, o pós-operatório, que é quase uma enfermeira ali, entendeu? Sim. Então, assim... Nossa, é verdade. E é uma coisa muito boa, porque é diferente da enfermeira, de fato, aquela, né, que fica ali no hospital e tal, cada dia que eu vejo meu paciente, ele está melhor. Porque é um processo de melhora, né? Ele passou por um processo cirúrgico, aí a gente vai construir essa melhora com ele aos poucos. Então, é muito gratificante isso. E, da mesma forma, a construção dos resultados, né? Hoje a gente tem vários atendimentos e aí você vê, cada dia que o cliente lá chega para fazer as próximas sessões, enfim, ele está cada vez mais motivado, cada vez mais feliz com os resultados que ele está tendo. Legal, muito, muito bacana entender sobre isso, né? E sobre a gente saber que tudo é uma construção, né? Que hoje, se o atendimento de vocês é top, se vocês conseguem passar essa mensagem, é porque lá atrás vocês conseguiram, né, ter esse pensamento juntos de vamos crescer, vamos colocar aqui um nome e tal. Então, isso é muito massa. Você falou do nome, como que surgiu o nome, assim, na hora de escolher um nome Lotus? Como que surgiu Rolou isso briga aí? também ou foi mais fácil? O nome a gente decidiu, eu estava dentro do carro com meu marido fazendo vistoria em Toledo. A gente estava fazendo vistoria e pensando lá no nome. Na época, o responsável por criar a arte ali, eu não queria aquela coisa de uma florzinha, uma borboletinha. Não, eu queria algo que tivesse um sentido, eu queria algo que fizesse parte. Então, a flor de lótus, ela tem essa pegada de... À noite, ela se esconde, né, em terrenos pantanosos. Terrenos não, em lagos. Né? Então, ela se esconde... E quanto mais lamacento, quanto mais dificuldades, né, em termos para outras plantas, né, não para ela, mas se encontra aquela água, mais bonita é a flor. E a flor se abre no dia seguinte. Olha só. Então, é um renascer mesmo, né? Que a pessoa, em geral, quando ela não está bem com algo, é um processo ali que você sofre, uma força, né? E aí, quando você sai daquilo, então você realmente renasce. E você tirou dessa essência de que você precisava realmente lidar com isso nas pessoas, né? De repente, alguma coisa que a pessoa não se sente bem ou que ela quer melhorar, quer realçar, e você tem essa possibilidade, né? Agora, só para a gente entender, assim, como que é a Cássia equipe, como que é a Cássia patroa, como que é a Cássia mãe, qual são essas diferenças? A Cássia esposa, tem diferença? É tudo igual? É tudo nivelado? Gente, eu sou Julius, né? 50 empregos, 50 funções. Assim, o meu lidar com as meninas, ele é muito de igual para igual, né? Então, esse negócio de chefe lá dentro não existe. Eu falei, no máximo, eu sou a dona dos boletos. Né? Então, assim, por conta, às vezes, até um pouco da experiência, E eu falo assim, que sempre quando uma faz curso, a gente conversa muito, porque eu entender aquilo novo que ela aprendeu, para mim conseguir casar com o de todos. Em geral, nos cursos, a gente faz muito isso. Uma faz o curso, depois repassa de uma forma geral, para todas entender aquilo, né? O que aquele curso pode oferecer, enfim, a da terapia. Então, a gente discute muito, assim... de igual para igual mesmo, é numa boa, né? A conversa é sempre muito aberta. As meninas não têm segredos, assim... Até mesmo, às vezes, a vida pessoal, a gente é muito amiga, enfim. E, querendo ou não, igual eu falei, elas estão dentro da minha casa, né? Então, praticamente.
E eu acho que eu sou tranquila, assim, né? A hora que precisa, obviamente, a hora que precisa ali chamar uma atenção, a gente Normal. vai. Acho que de todo mundo tem esse lado. Mas eu perguntei isso, Gabi, porque assim, a gente vê uma parceria muito legal ali, Sim, né? E sim. elas brincam entre elas gravam as dancinhas lá pro Instagram. Sim, eu até ia comentar sobre isso. No começo foi meio sob protesto, mas aí a gente usa um argumento, Gabi, que é assim. Eu uso uma tática simples. Ninguém é obrigado. Porém, pode acontecer, depende do salário aquele mês, entendeu? Sumiu. Não E aí, entendeu? Então, assim, tá no vídeo, eu tô lembrando que você tá lá, então o seu salário vai entrar, entendeu? Então É uma não tem coisa. como esquecer. Não, é uma coisa simples. Eu ia comentar sobre isso porque eu vejo muitos reels legais. Cara, como que pode? É muito legal. E como que é pra você, assim, porque tá recente, né? Vocês estão gravando isso. Até o Reels é uma ferramenta recente, né? Mas, assim, como que é você aparecer pra muita gente? E eu sei que o Instagram da Lotus tem muito seguidor bacana, tem um número bacana de seguidores, assim, sabe? E tem uma interação legal. E como que é vocês, assim, aparecerem? A gente não pensa nessa parte, né? Porque a gente só se pensar, não diverte. faz. Se pensar, não faz. Isso que eu queria saber. É divertido pra vocês. Se pensar, não faz. Então, a gente só, assim, tem a ideia. Muitas das vezes, a gente precisa transmitir uma mensagem para o nosso cliente, mas de uma forma que fique legal, que fique, né? Então, várias das vezes da noite, o corujão ataca, os olhos estatela, não consegue dormir, aí eu começo a ter ideia. Uma ideia de rio. Vou lá, anoto, eu mando mensagem no grupo para as meninas mesmo, aí quando às vezes uma corujona também tá lá, a gente já começa a conversar, enfim. E aí, no dia seguinte, geralmente, a gente já grava, né? Hoje, mais ou menos, sai um assim, desse jeito. Mas é muito legal. E, assim, é muito divertido, porque vocês estão dando risada nitidamente, assim, sabe? Você Sim. fala, cara, elas estão se divertindo, a gente se diverte também. E um dos que a gente gravou, a gente tava gravando e a irmã da Isa tava ali perto. E sem a gente perceber, ela gravou os bastidores, sabe? Gente, o dela ficou muito melhor que o nosso. Porque ela... Ficou bem natural ali. E assim, ela viu a gente rachando o bico, entendeu? Fazendo o vídeo e tal. Então, assim, é bem isso. Não adianta ser aquela coisa forçada e tudo mais que não flui. Não adianta. O cliente, quem está assistindo ali também, né? Ele percebe isso. Ele consegue, a gente consegue transmitir isso. Então, e o resultado é legal, né? O resultado é legal, porque tem um retorno. Eu acredito que chega a gente falando lá assim, eu assisti o Reels, você viu aquele Reels? Alguém comenta, nossa, aquele Reels. E assim, é leve, legal. Assim, essa ideia de você poder chegar nas pessoas de uma forma leve. Porque a informação é importante e vocês transmitem informação também através de várias postagens de vocês lá, né, da clínica, mas vocês também conseguem levar informação brincando de uma forma mais leve que chegue para as pessoas também. Existe uma resistência hoje ainda das pessoas nesse campo da estética, assim, não de se cuidar, porque eu acho que a pessoa sempre se cuida, por mais que ela não seja tão vaidosa, ela pode não ser tão vaidosa. Mas o que eu digo, assim, é uma resistência de presentear alguém com alguma coisa estética, com um procedimento, ou até de... não vou fazer porque o meu marido não gosta muito, ou, sabe? Ou até mesmo no homem, né? Do homem não participar de procedimentos estéticos. Existe essa resistência ainda? Como que bem tá? Bem menos. Hoje, por exemplo, a gente tem bastante cliente no laser e bastante cliente masculino em busca do laser. Então, assim, as mulheres gostam e elas gostam que os maridos também façam, entendeu? Então, é algo que, assim, elas levam ele, né? Até agora, nos namorados, a gente presenteou os casais que se cuidam, né? Então, porque, assim, é algo comum. E aí, se ambos estão bem, obviamente, até o relacionamento fica bem, né? Então, essa resistência que antes tinha, hoje em dia mesmo, tô na dúvida de um presente, o que eu dou? Nossa, já dei camiseta, já dei não sei o quê. Vou dar uma experiência. Vou dar um momento para ela ali, algo que vai ser diferente, inovador. Então, assim, em geral, quando a gente vende um que é presente, aquela pessoa que ganha, ela dá para outras pessoas como um presente também, legal. né? Porque ela gostou. Ela recebeu aquilo como um presente de uma forma muito bacana. Então, ela entrega para outros, ou ela vira cliente de ficar lá sempre, entendeu? Legal. Então, assim, é muito bacana esse contato, assim, e é o conhecer. Eu falo assim, é difícil você falar que não gosta de algo sem você conhecer, né? Então, assim,
a gente lá é muito aberta nessa questão. Tipo, vem fazer avaliação, vem conhecer o que é, vem entender, né? Muitas perguntas, às vezes, até o preço, né? Ai, quanto é isso, quanto é aquilo? E a gente sempre tenta explicar que não é aquilo que você, às vezes, está olhando ali que você quer. Eu preciso entender a sua necessidade, eu preciso entender qual é a sua história, para daí desenvolver algo que vai ficar efetivo para aquele cliente. Então, a estética, por exemplo, nessa parte de estética, de cuidados, né, de beleza, então você definiria assim que ele não é algo tabelado, ele é mais personalizado, é isso? Sim, com Porque, certeza. Assim, não é fácil a pessoa te mandar quanto que fica para fazer isso? Você tem que analisar caso a caso, é isso? Caso a caso. Diferente, assim, uma limpeza de pele, que é algo que o valor é sempre aquilo, né? Uma massagem relaxante, uma drenagem, enfim, que são coisas que realmente, aquilo ali é aquele valor e pronto. É um processo muito igual. Agora, por exemplo, algo muito específico, né? Vamos supor, a Gabi veio, então, que ela quer tratar algo muito específico nela. Para mim entender como aquilo chegou naquela situação, a celulite, a gordura localizada, até a estria, como aquilo aconteceu com ela, eu preciso entender a história atrás dela. Legal. Então, entendendo aquilo tudo, eu vou entender quais as técnicas a gente vai abordar com ela. Entendeu? Tem coisa que resolve, tem coisa que não resolve. Tem coisa que não vai resolver. E quais profissionais vai agregar nisso Isso. aí também? E aí, qual profissional que eu vou gerenciar, então, esse atendimento, né? Para qual profissional eu vou mandar primeiro, em seguida qual, e aí, enfim, para a gente construir aquele resultado. Que legal. legal. É um campo muito grande, Sim, né? E assim, sim. são muitos aspectos que as pessoas têm que... Acho que esse bate-papo aqui é legal para conhecer um pouco de você, da sua história, né? Mas também entender um pouco da sua profissão, porque... levar informação. Você começou a trabalhar de 12 para 13 anos já nesse ramo. Então, assim, a sua história se confunde um pouco com a da sua profissão também. Não foi só por acaso. Uma coisa que eu acho que é interessante, Gabi, a gente entender dá para desligar, assim, sabe? Por exemplo, é férias, é final de semana. Porque você falou assim, às vezes eu tô... Ela tá dando risada, mas às vezes eu tô de madrugada, eu lembro alguma coisa, mas as pessoas... Porque exige um acompanhamento, certo? Assim, os procedimentos são acompanhados. Dá para desligar? Tem momentos que desliga ou não desliga? Como que é? Eu não consigo. Não dá. Não consigo. Não consigo. Até uma briga constante em casa, meu marido sabe, justamente disso. Às vezes eu tô ali num momento, né, uma brincadeira com a Maria, não sei o quê, me vem uma ideia. Ou de alguma coisa para divulgação, ou uma ideia para algum cliente que a gente estava com uma dificuldade em encontrar um atendimento para aquele cliente. Então, assim, eu não consigo, sabe? Não consigo. E a Maria, nisso tudo, ela entende? Porque, assim, eu vejo que as meninas gostam muito dela, né? A equipe se dá muito bem com a Maria se dá muito bem com a equipe, né? E como que é, assim... A Maria é uma figura. A Maria, eu não ensinei, nunca ensinei, e ela sabe o que é um pó, o que é um blush, o que é uma base, o que é uma sombra, o que é um rímel. Internalizado. Ela sabe. Entrega na mão dela, ela sabe aonde passa, como passa. O Eduardo até esses dias perguntou, você explicou para a menina? Eu falei, eu não expliquei nada. E muitas das vezes, até quando eu me arrumo de manhã, ela não vê eu me arrumando assim, né? Então, eu vejo que é muito dela natural. isso, é dela. Tanto que em casa, quem conhece minha mãe sabe. Minha mãe põe o óculos na cara e boa. Eu não consigo fazer minha mãe usar um filtro solar, gente. Olha que absurdo. Mas, assim, então, eu não vi essa vaidade na minha mãe. Essa vaidade, ela é minha, né? E, assim, as minhas avós tinham muito isso. Então, onde eu via? Eu convivi muito com a minha avó paterna. E eu via muito. A penteadeira da minha avó era enorme, né? Tanto que eu descobri que o laque dela, Karina, matava formiga. Nossa! Entendeu? Assim, super... Já experiências, entendeu? E aí, então, ali foi meu contato com produto e tudo mais. E despertou. E eu vejo que a Maria tem muito isso, sabe? Então, se você deixa alguma coisa próximo, às vezes ela alcança lá na minha bancada
um pó, um rímel, alguma coisa, ela sabe manusear. Ela pega o pincel igual uma pessoa adulta, entendeu? E quantos anos você é, Maria? Tem 4. 4 anos. 4 anos. Importante pergunta que você E fez, tem até a história, você falou do dia que ela foi, que ela pediu pra você pra pintar o cabelo, né? É. E você tentou engambelar ela e não Tentei deu certo. enrolar, falei, vou dar enrolada aqui, passar um condicionador aqui, fingi que fiz uma mecha rosa na menina e tá tudo certo. A hora que ela Coitada. viu o creme, ela falou, isso não é uma tinta rosa, mamãe. Falei, calma, filha, esse aqui é só a preparação da tinta rosa. Fica tranquila, a Não tinta vai rosa dar. já vem. Olhei pra minha mãe e falei assim, ó, O vou ter que golpe pintar, tá aí, né, Maria? Aí- Você não caiu, não. Fui lá, tive que fazer uma mecha rosa na menina, entendeu? Tá bom, Eu cheguei na paciência. clínica, ela toda mostrando lá. Olha a minha mecha mecha rosa e rosa. tal, que legal. Desse jeito, esse mostrou dia eu pra vi todo também. mundo, mostrou pras tias da escolinha, mostrou. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco o conselho tá aqui, as mães vão falar, essa mulher é louca. Mas, Coisa da menina, experiência e assim, da menina. essa fase de conciliar empresária com mãe, eu acho que a Jamile falou sobre Falou isso, né? bastante. Que não é fácil, mas é gratificante no final, porque É. assim, você consegue... Você vai descobrindo facetas que você não tem. Assim, quando eu fiquei de licença, que eu fiquei na minha casa mesmo, só eu e a Maria, eu olhava por uma janela assim, e eu via uma torre, eu falava, será? Isso é doido. Né? Então, assim, eu vi que não Aham. que eu preciso mesmo do atendimento, eu preciso estar ali resolvendo o problema das minhas clientes, dos meus clientes, e eu preciso da minha filha, Isso entendeu? vai fazer bem pros dois lados, né? Vai fazer bem pra, Então, eu pra vi que, você assim, lidando, vai fazer bem pra Maria. admiro muito mães que conseguem se dedicar apenas em serem mães, mas isso não é para mim, sabe? Então... E não é um defeito, também não é uma qualidade, é o seu jeito. Hoje né? eu aceito isso. Há tempos atrás eu ainda me questionava, né? Eu falava... Se culpava. aham. Então, assim, até o mesmo período que eu dei aula, eu dava aula Moarama, Cianorte, e era um Moarama, Cianorte, clínica, o Eduardo, a Maria, sabe? E final de semana era... Rapaz, Pegado. então era muita coisa. E aí eu realmente via que minha filha ficava mais doente, ela sentia minha falta. E quando eu fui clareando a cabeça, assim, vendo o que eu queria como objetivo, qual era o meu foco, aí eu fui eliminando aquilo que não era tão importante mais para mim, né? Fui dando espaço para aquilo que era realmente o meu foco. Então, hoje, assim, o ano passado mesmo com a pandemia, e de manhã eu não atendia. Eu ficava com a Maria, eu cuidava dela. Então, era só eu e ela ali, e o quintal lá de casa, e planta morango, e planta não sei o quê. E ela também, assim como eu, adora uma planta. Não que eu seja velha, né? Jovens também podem gostar de plantas, então... E, assim, e ela gosta... Ela... Você sabe, né? Ainda bem. E ela gosta, a gente vai lá, se suja de terra, sai as duas igual um tatu. O Eduardo olha pra gente e fala, vou ter que pegar de mangueira, vocês duas e chuar aqui fora. Então, assim, eu gostei. É saber administrar, né? Você saber a hora. Então, hoje, por exemplo, hoje ela fica em tempo integral na escolinha e eu consigo me dedicar à clínica, né? Então, chega o domingo ali, aí realmente... Quando eu não invento um curso, uma coisa, aí a gente fica junto e tudo mais. Ela é o grude do meu pai e da minha mãe, né? Ela é o grude do vovozinho e da vovozinha. Então, às vezes, a gente até sente falta. Tipo, ela podia estar lá dormindo com a gente, mas não. Que é a vovô e a vovó. Aí vai com o vovô e com a vovó. Enfim. Que legal. Gabi, nós temos um momento agora diferente, criativo. Provavelmente. Ele vai perdendo um pouco, a partir do momento que tem muito episódio, ele vai perdendo um pouquinho da surpresa do nome, mas finge que você não sabe o nome. Entendi. Tá? Faz uma cara de espanto. O nosso quadro agora é o De Frente com Gabi. Inclinado com a Gabi, que assim, Tem que fazer de uma frente. vinheta, né? De frente com Gabi. Colocar vários óculos na mesa, assim. Agora é com igual. vocês Adoro. e eu vou comer. Ele vai acompanhar, fazer os comentários. Então, fala alguma coisa. Normalmente a gente pede pra falar o que vem à mente, assim, né? Cuidado. Mas se for muito complexo e a gente tem esse feeling, né? A gente consegue, assim, falar. Mas se for uma coisa que precisa de muita explicação, você pode falar sem medo. Fique Deixa eu só tranquilo. fazer um comentário também, que foi um alerta que a Andressa Sakamoto fez pra gente, Ah. que a gente estava fazendo as mesmas, Ah, né? é, E as aquela pessoa pessoas vinha estavam preparada. vindo preparadas. Opa, você foi pega no... Agora não Droga. tem mais isso. Obrigada, Andressa. Sacanagem, você lascou Andressa. todo mundo que Andressa. falou que... Andressa, nós vamos bater um papo depois, hein, Andressa? Se liga.
Tá, então eu falo, você pode ir falar, mas eu talvez faça alguns títulos aqui pra você, tá bom? Então, eu vou começar com um dia da semana. Ó, Um dia da você semana? gosta? É. A segunda. Segunda? Segunda? Amo a segunda. Nossa. Eu ouvi isso essa semana. E mesmo sendo bate-bola, eu vou querer saber por quê. A segunda porque toda vida a minha folga era na segunda. Tá explicado. Então tem Entendeu? É verdade. Hoje, lá na clínica, a gente deixa meio como opcional. Quando as meninas trabalham o sábado, a segunda elas conseguem fazer como folga. Quando não trabalha o sábado, daí a gente acaba atendendo a segunda, né? Eu gosto da segunda porque eu tive o domingo junto com a minha família. Então, assim, a cabeça tá produtiva no último, sabe? Então, eu sento lá na minha mesinha e eu consigo resolver um monte de protocolo, eu consigo resolver... Então, eu Dá gosto da conta, né? segunda. Tá na energia ali. Eu Legal. gosto da segunda. Um defeito, ó. Isso aí é novo. Um defeito. O que você julgaria? Um defeito. Puxado, inclusive. É. Eu não vejo como um defeito. Há quem acha que é um defeito. Não ter defeito. É. Mas teimosia, entendeu? E eu não Teimosa. acho que eu sou teimosa, inclusive. Tá. Deu um feedback ali no fundo ali. Fazer a Então. parte dos bastidores. Um filme. Gosta de assistir filme? Gosta de TV? Um filme. Gosto de filme. Um que te marcou. Às vezes pode ser bom ou Em ruim, busca né? da felicidade. Em busca da felicidade. Bom. Já assistiu? Não me recordo. Pelo título, não. É bonito. É o Mas do vamos Will pesquisar. Smith? É que assim, É do Will em- Smith? é. do Will Smith. Em geral, eu legal. choro assistindo Nemo. É. Ah, Entendeu? Sou dessas. Então, assim, Vamos lá, Cássia. Naquele lá, assim, engraçado do começo ao fim. entendeu? Lágrimas. Lágrimas. E o- Nossa, eu lembro que uma vez eu assistindo o filme do Didi. Aí eu perdi todo Meu Deus, me encantou. todo Lua de cristal, gente. Lua de cristal. Eu Sabe? assisti, eu chorei. O Sérgio Malandro? Uai. Não Qual tem como problema? chorar. Não, desculpa, mas não tem como chorar Mas com o é, Sérgio cara, é Malandro. impressionante Sim. ver a alegria da Xuxa ali. Não, tem Ah. sim, claro que Entendeu? tem como E a chorar. Xuxa nem tinha a Sasha. A Xaxa. Não, mas, cara, não E me tem. Eu enganaram olho que- pra cara do Sérgio Malandro, não tem como E me rir. enganaram Não que tem o como lanche veio chorar, sem velho. salsicha. Ele era galã, mas ele era Não, galã. eu às vezes eu acho que eu sou meio coração de pedra. Porque a gente... Obrigado pela sua ironia. Mas Entendi. foi assim, eu tava no cinema... Culpa das estrelas. Isso. Que é o da menina que tinha câncer e tal, né? E daí... Era um best-seller, era famoso, um livro famoso. virou Isso. filme. O cinema lotado, assim, sabe? Aí eu tô aqui assistindo, aí de repente, o cinema lotado mesmo. Aí eu olhei pro lado, tinha uma mulher chorando, assim, chorando. Aí eu fui olhar pro lado, pra Camila, e falei assim, meu Deus, a mulher tá chorando. A Camila tava chorando. E aí eu comecei a reparar, o cinema inteiro estava Chorando. Você não entendeu. Eu falei, mano, ou eu não tô entendendo nada desse filme, ou eu não me sensibilizei com Eu a tive um história. problema sério que um tempo eu fiquei em Curitiba fazendo um curso. E aí, pra tentar me distrair, eu fui ao cinema lá. Nossa. Fui assistir Snoopy, o filme. Sentou do meu lado uma família e do meu lado, exatamente, sentou um menino, filho da família, assim, um molequinho, um baldinho de pipoca, eu com o meu, Titula. né, de praxe. Terminei com a minha pipoca, óbvio, né, uma draga, acabei com a pipoca assim, o moleque lá com a No trailer pipoca. dos outros filmes. Dali a pouco eu tô chorando tanto que o menino olha pra mim e fala assim: tia, você tá bem? Você quer minha pipoca? Porque não sei se ele deduziu que eu tava chorando porque minha pipoca tinha acabado ou o quê. Mas assim, o menino tava nem aí pro filme, entendeu? E eu lá morrendo de chorar. Ai, tadinho. Então, assim, eu Uma pessoa sensível pra filme. um pouco. Então, a recomendação da Cássia é Em Busca da Felicidade. Um arrependimento. Hoje tá difícil as perguntas. Tá tá tenso, trash, tá né, puxado, gente? né? Vamos pôr aí, tempo, fantasia. Eu não tenho arrependimentos, assim. O que eu fiz de Legal. certo foi certo, o que eu fiz de errado, eu aprendi com o que foi de errado. Muito bem. Legal. Então, não me arrependo de nada, não. Você saiu Muito boa a bem, né? resposta. Parabéns, Viu, Eduardo? parabéns. Uma comida. Todas! Assim, uma só. Não, uma só não dá. Não dá. Gente, não tem como. Mas se for assim pra você... Pastel. Pastel? Pastel. Pastel. Ah, tem a história dos churros também na gravidez. Os churros foi um problema, sabe? Matrimonial. Mais um caso ali que aconteceu no... Eu grávida, então a gente foi pra praia. Aí a médica, né, aquelas recomendações, não come as coisas de praia, Tá bom. Meu marido vai lá, compra um churros, esfrega no meu nariz Nossa. e come os churros na minha frente. Gente,
na hora, de boa. Cheguei em casa, depois acho que de um tempo, né? Comecei a passar mal. E assim, eu sou uma pessoa muito fina, né? Então, eu viro rainha. Quando eu passo mal, eu viro rainha, entendeu? Porque eu sou muito fina. Aí, e comecei com a minha finesse lá, e mal. Liguei pra doutora, ela falou, então vem que eu vou te ver, assim, assim. Meu pai, que conhece a filha que tem, né? Falou assim, o que você quer comer, minha filha? Falei, churros. Direto, Churros! sim. Quero Ai, churros, meu Deus. vambora, churros. Aí, minha mãe, Eduardo, que era o culpado da história, se viraram. Menino, de repente, tinha assim, ó, 30 mil churros na minha frente. Eu comi tudo. Comi tudo, todos. sarou. E aí, passou. Minha raiz. Milagre. É o tava desejo bem da gravidez. churros. É. Vamos para uma música. Ai, música. Aquela do... Eu sou péssima pra nome de música, viu, gente? Marido, me ajuda. Manda lá uma Aquela dica. A gente tem que do descobrir Queen. qual que é a música. Não. Essa. Ó, boa. Como que é? Pra onde você O nome do filme. Eu não é falo do nome inglês. do filme. É do nome do filme? É, do nome do filme. Eu amo essa música. Olha só. que Escuto legal. nas alturas. Muito bem, E, muito bem. já gostava do rock ou o marido influenciou na área do rock? Eu já gostava, já curtia Pitty, falo pra ele. Ah, Não, assim, eu já gostava mesmo. Quando, óbvio, adolescente, tipo, você vai sair, você escuta o que tem, né? E aí, obviamente, depois que a gente casou, e aí eu consegui me tornar mais seletiva um pouco. Mas uma coisa que eu nunca gostei é do tal do pagode. Polêmico. Entendeu? Polêmico. Não. Muito polêmico. Mas Não, pagode muito é... Assunto mamilos, entendeu? Deixa, É, só fazer outro comentário, Gabi, porque assim, a gente é amigo de longa data da Cássia e do Eduardo, né? Então a Eu gente vou comendo. acompanhou os momentos. E qual que foi a música do casamento que vocês cantaram? Raimundos, não é? Raimundos, Por favor, seu locutor. a mais mais pedida. pedida, A mais é. pedida que Eu lembro, tenho. e toda vez que toca a música, eu lembro do casamento de vocês, porque cara, foi o áudio. Nosso assim, casamento revolucionou os casamentos dessa cidade, né? A gente colocou os padrinhos dançando lá nos videozinhos. Aham. Pensei ainda que ajudou a fazer e tal. A entrada nossa, as músicas, a nossa valsa foi mó zoada. Eu lembro da gravata. Que A era uma gravata, a gente gigante. arrumou uma gravata de metro, né? Porque a gente precisava viajar. Então, Tinha que investir, né? o cartão tava comprometido. Já tinha pagado as passagens, entendeu? A gente tinha que comer lá, né? Eu falei, Tinha que amor, sobreviver. investe nessa gravata aí, que é o que tem pra hoje. Vai dar. Vai dar bom. E aí deu bom. Legal. Então, aqui, partindo mais para perguntas polêmicas, já que você falou do pagode, eu vou falar pra você. Essa aqui eu vou fazer assim, só pra deixar feita mesmo, porque eu acho que eu sei a resposta. Calor ou frio? Calor. Calor. Calor, Mas só pelo pra amor de deixar Deus. registrado mesmo, pra mostrar pra mais Calor, pessoas, assim, que não calor, assistiu ainda. Calor, praia, Calor. a gente lá milanesa na areia, é bem assim que eu Nossa, gosto. sim. Todd ou Nescau? Os Nesquik? dois. Nossa, a primeira Os pessoa dois. aqui. Os dois. Os não dois tem, mesmo? não tem. Pra mim é os dois. É, então, eu vejo assim, O muita que gente o que que bebe eu- os dois, mas por uma questão assim se posicionar. Posicionamento Não, firme, mas coloca- você tem um que escolhe você um, prefere. é. Você tomar os dois, beleza. Mas tem um que você deve preferir Não, mais. A minha somos preferência dois, é o quê? A concentração do Todd ou do Nescau tem que estar sempre 10%, 30% ali maior que a do leite. Aham, Entendeu? essa questão do... É. Aham, entendi. Feito essa combinação, pra mim tá filé. Ó, essas outras duas são mais polêmicas. Então, por favor, coxinha pela bundinha ou pelo biquinho? Gente, isso define a pessoa, né? Que eu já fiquei Define. sabendo. Personalidade. A gente pode fazer uma análise de Ó, personalidade a partir Serve disso. eu falar que pra comer o pastel eu dobro o pastel? Não, então é melhor Nossa. você não responder essa Eu pergunta não vou da responder coxinha. essa da Porque coxinha. assim Faz que a isso. sua personalidade Prefiro já me tá abster. Tá comprometida. perdida. Feijão por cima ou por baixo? Por baixo. Pessoal, esse foi o No Beatcast. Hoje a gente vai... Vamos encerrando. Corta. Cara, Não, na sério? verdade, assim... Mas eu como não- que o molho do feijão, Ai, cara. ele o é molho justamente feijão. pra Pra sair... ser sincera, penetrando Ela na gosta assim, do lado, quer ver? eu não tenho preferência, porque depois faço assim Mistura. e come, Mistura, entendeu? né? Eu não tenho esse toque, eu não tenho. Tem que ser esse primeiro para depois esse. Não. Tipo, é a concha que tá desocupada, é a concha que vai. É o que tá primeiro É na o que tá ordem do primeiro, é o da desejo. maionese, é o da maionese, Dói no entendeu? coração. Não vem, entendi. não Mas vem. então tivemos muitas perguntas polêmicas aqui. Eu pude entender um pouquinho sobre a personalidade da Cássia agora. Eu tô com um pouco de medo, inclusive.
Que isso, Gabi? Nem cheguei com uma agulha perto de você. Cássia, muito obrigado Eu que agradeço. por ter disponibilizado o tempo para bater esse papo com a gente aqui. Quanto tempo deu aí, mais ou menos, produção? Olha só, foi um papo que rendeu bastante. Muito obrigado, a gente ficou muito feliz de trocar essa ideia aqui, de conhecer um pouquinho mais sobre o lado empreendedor, conhecer a sua história também, né? A gente espera que inspire outras pessoas, né? Eu acho que uma lição legal disso tudo é não desistir. Às vezes a gente dá uma saída do caminho ali, tenta outras coisas, mas a profissão nos busca de novo, né? Chama. E uma questão do suporte também, saber que a gente tem sempre que contar com pessoas e ter pessoas que nos ajudam é importante também. Eu acho que foi um ponto legal da sua história. E essa questão também da sua área. Isso aí não dá pra fugir, né? A sua história e a sua área, elas andam juntas porque você começou desde cedo. Mas, assim, de cuidar, né? Que bonito isso. Parabéns, Cássia. Obrigada. Agora é o momento para você também, se quiser olhar essa câmera aqui, ó, essa é você. Agora é a hora de você fazer a sua propaganda. Agora é a hora vamos de falar você... de coisa boa. É o momento investe em mim. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, então, da nova Lotus Beleza Estética. Não, eu que agradeço. Rede social, passo também as redes Eu que sociais. agradeço o convite de vocês, né? E aí, assim, uma coisa que sempre me inspirou, óbvio, ter o apoio ali da família foi fundamental. Sempre mesmo. Até quando eu resolvi que eu queria parar com a faculdade, né? O apoio da família foi impressionante. E, assim, sempre ter fé. É aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você ama fazer, você tem que ter fé naquilo e a coisa vai, né? Então, assim, hoje eu sou muito grata por estar onde a gente está. Não quero ficar aqui, quero crescer ainda mais, junto com a minha equipe, né? E venho, então, aqui falar para vocês que a gente tem cupom, já que o negócio aqui é cupom. Olha Cupom só, Tem cupom. Você que ficou até agora assistindo merece cupom, não é mesmo? Que maravilha. Cupom Lotus, então me ajuda com o nome aí, porque assim, agora... Lotus, cupom Lotus. Lotus no Cast. Então, temos aí 10% de desconto para as clientes que apresentarem o cupom Lotus no Cast. Olha só, então chegou lá, fala que assistiu o programa, já tem 10%. Já tem 10% de desconto. As redes sociais, então, para a galera acompanhar. Ai, bugou. @Lotus. Lotus Beleza Estética é o nosso Instagram. E a página no Facebook, Lotus Beleza Estética. Legal. Tá passando na descrição também. Tem o link na descrição. Se você, por acaso, está nos ouvindo, na legenda aí do Spotify, do Deezer, tem também. É só você clicar aí. Exatamente. Muito obrigada, Paulo Júnior. É isso aí, muito Gabizeira. obrigada ao Equifome pela parceria. Realmente é muito importante ficar muito feliz, né, Cássia, com essa parceria. Muito feliz. Assim, eu acho, né... Convidem mais vezes aqui. Eu posso ficar ali, ó. Eu posso ficar ali, tipo, produção. Mais um integrante pra você. De com boa. certeza, você é muito bem-vinda. Mas muito obrigada mesmo pela parceria. E usem o nosso cupom Nobit15. Nobit15 tá passando na tela aí. Tem na descrição também. 15% de desconto em tem qualquer o QR compra. Code, né? A Isso, pessoa pode pra ou você escanear, baixar, de repente, exatamente. mas eu tô no celular, não consigo escanear o QR Code. Tem o link na descrição aí também, você pode clicar, baixar. já vai direto pra sua loja de aplicativo, ou então já vai abrir o aplicativo para você usar o seu cupom aí, Nobit15, 15% de desconto, até R$10 de desconto você tem aí em qualquer compra, beleza? E dá licença que eu vou ali comprar minha sobremesa agora. É agora verdade. sobremesa, né? Com o seu cupom. Com já. o meu cupom, claro, já. Segue a É gente verdade. também nas redes sociais, Muito certo? bem. No Bit Estratégia, estamos lá no Instagram, tá no TikTok a gente tá, né? TikToker. Estamos fazendo Tem dancinha. pote. Não estamos fazendo. Eu falo assim, você já dancinha. viu Vida Manhã? Tem pote, vou te mostrar depois. Você vai gostar. Mas todas as redes sociais no Bit Estratégia. Se inscreve no canal também. É importante lembrar a galera para compartilhar, né? Compartilha o vídeo, manda para sua família, seus amigos, nos Isso. grupos aí, que é muito importante fortalecer esse rolê. E a gente não pode deixar de agradecer o nosso amigo Henrique Amaral, que é o produtor, ele faz todos os bastidores aqui pra gente. Não é isso, Gabizeira? Exatamente. Muito obrigada a todo mundo pela paciência, pela companhia. Muito legal estar com vocês. Muito bom estar com vocês também. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu! Beijos de luz.